E aí, pessoal, começa mais um podcast e hoje a gente está com um cara excepcional, especial, Roger. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, ó, porque eu fui tentar lembrar, falei, mano, enrosquei para lembrar o que... Mas eu sei que é o seguinte, a gente tava falando do cara que veio aqui, era o Rodrigo Hilbert, isso aqui é outro também, um artista também, fui ver uma peça dele. Verdade. Cara, agora é que eu lembrei, vamos lá. Roger, Bjork, Marcelão, prazer, Bjork, mano. Prazer. Rapper, poeta, Mr. Bingo. Não é bingo não, é pingo mesmo. Bingo é sacanagem, né? Bingo! Pingo. Deu aqui. Produtor cultural, Legal. né? Precisar produzir alguns artistas aí, o Pingo é o cara aí, ó, produz aí. E o Roger, eu vou deixar ele falar aí. É isso, né? É prazer primeiro estar aqui com vocês. É uma alegria. Já conheci o Góis, estar conhecendo vocês. Legal. Esse espírito, né, de ser livre, de viver livre e escolher, né? Eu comecei minha vida como publicitário. Puxa mais um pouco. Eu comecei minha vida como publicitário. Ingressei, né, nessa carreira artística e hoje eu trabalho como terapeuta sistêmico. Isso, terapeuta sistêmico, era isso aí que eu queria lembrar, cara. Porque eu gosto muito dessa palavra livre, né? A gente é livre para escolher, né, o que a gente quer fazer. E eu entendo também que a gente muda, e é seguro mudar, né? Então a gente não, às vezes não precisa ficar preso, né, em algo que a gente começou, né? A vida é essa caminhada, né, que a gente vai tendo encontros, né, vai se transformando, vai conhecendo pessoas diferentes, vai entendendo, né, quem você é nesse momento dessa vida. E eu sou uma pessoa que me permito muito isso, experienciar, né? Então, quando eu entendo que é uma oportunidade interessante para mim pessoalmente, para minha vida profissional, e que de alguma forma para os outros também eu posso exponencializar, né? Normalmente eu mergulho. E para quem está assistindo que, como eu, não conhece, o que seria um terapeuta sistêmico? Terapeuta sistêmico. A gente é metade papai, metade mamãe, né? 23 cromossomos de cada um, e tudo que vem de informação nessa fita de DNA. Tudo isso vai direto para o nosso inconsciente, que junta com a nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, e isso, de alguma forma, define a nossa persona que a gente vai se apresentar na vida. E aí, muitas vezes, algumas coisas não fluem porque a gente é seguro repetir essa informação, esse comportamento da nossa ancestralidade, vamos dizer assim. Né? Eu faço uma conta, a gente é 50%, né, papai e mamãe, 25% vovô e vovó, 12,5% bisavó, e aí a gente vai trazendo. Então, o que eu faço no meu trabalho terapêutico? Eu olho para esse lugar, sabe, para essa origem, né, da onde a gente veio, né, quem será que foi o nosso bisavô, que a gente tem 12,5% do aspecto de DNA e a gente não tem ideia de quem é. Normalmente, essas pessoas viveram sem escolhas, né? Se a gente voltar aí lá para 1900, por exemplo, era uma época totalmente sem escolhas, uma época de guerra, era uma época que muitas vezes você tinha que deixar filho pelo caminho. A história da minha família é assim, era sobreviver. E hoje a gente vive uma época de muitas escolhas, né? Hoje com a internet, com tudo isso, a gente tem que, né? E a gente é cobrado, né, para rapidamente escolher, se posicionar, escolher, se posicionar. E aí, de repente, se eu trago, né, essa informação no inconsciente, né? Uma coisa que é bacana falar também, o consciente é o que a gente quer e o inconsciente é o que diz se é possível ou não. Então, eu sempre me exponho nessa hora. Eu falo assim, eu vou cobrar meu atendimento R$1.000. Aí o meu inconsciente fala assim, não vale R$1.000 o seu inconsciente, o seu trabalho. Né? E é aí que a gente vai se sabotando, é aí que a gente não prospera, é aí que a gente não consegue finalizar, de repente, um ciclo, a gente não consegue ir fazer uma viagem internacional. Porque, por exemplo, se para minha família foi uma família que passou muita dificuldade financeira, não ressignificou isso de alguma forma, como eu vou fazer um Eurotour, e é isso, e a gente é livre, né? Cada um... Perfeito. Cara, isso é fantástico que você está falando essa explicação assim, porque é o seguinte, é ciência, a gente está falando de DNA, a gente não está falando de espiritualidade, maldição hereditária. Não, é ciência. A gente está falando que vem fita do DNA. Essa memória, ela vem no DNA.
Por isso que é legal a humanidade, porque a gente é o único ser que consegue modificar o nosso DNA. Isso. Isso seria o mesmo trabalho que chamam hoje, eu já vi algumas informações, algumas matérias de constelação familiar? Isso. Nasceu daí. É a mesma Nasceu daí. formato? A pergunta que vocês me fizeram. Nasceu daí. A partir da constelação familiar, né, eu criei essa técnica. Porque eu fui juntando, eu sou psicanalista também, então eu fui juntando tudo que eu fui entendendo sobre a mente humana, né, a ciência, né, que traz essas informações, e aí eu montei essa técnica baseada nisso. Então, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa espiritual, que eu vou incorporar, não tem absolutamente nada a ver com isso. É ciência. É ciência. E quais seriam os primeiros procedimentos para uma consulta de quem quer fazer, mapear a sua constelação? Também. Pix. É necessário, né? Pix é o né? primeiro. O primeiro passo. Pix for a hell my money. né? Pix! Pix, Mas, assim, Aí, no porque, caso, assim, na hora de fechar o acordo, o bom é você tentar fechar com o inconsciente. Que é mais prático. É mais barato. mais barato, né? Mais Tenta barato. fechar. Não, Você é gostaria de ótimo falar essa com. pergunta, é ótimo. Gostaria de falar com o inconsciente para fechar a Eu posso consulta? falar com... Mas na verdade o detalhe é o seguinte, ó, você falou aquela frase que você falou, eu falo uma minha um pouco parecida. O consciente, como que é que você falou? O consciente... O consciente é o que a gente quer. Eu quero agora ter um podcast, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Não. E aí o inconsciente fala... Não, você nunca nem mal apresentava trabalho na escola. Cala a É boca, um seu anjinho velho. bom, Sempre é um anjinho apresentava bom e um anjinho mau. Eu né? costumo dizer o seguinte, o consciente é o que a gente quer e o inconsciente é quem a gente é. Boa, isso. É o que a gente é. Porque o que acontece? Porque a gente vive tem o mais que a no gente é. inconsciente Isso. do que no consciente. Que é você só vive 90. mais a sua programação do que no que você está. Isso. Você tem algumas vezes que você quer ter uma atitude, só que o seu inconsciente ele já está catequizado com aquela atitude. É por isso que as crianças vivem mais no inconsciente. Todo mundo vive mais no consciente. Que é As crianças- 95%. 95%. As 95%. crianças botam para fora mais. Por isso que é uma responsabilidade muito grande quando se tem um filho, a primeira infância, né? Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 7 anos agora. E eu costumo dizer muito para meu irmão e para minha cunhada que eles não protejam ela, que eles treinem ela para a vida, né? Então a gente treina ela para a vida, né? Porque qualquer proteção, ela vai buscar esse pai e essa mãe lá na frente e ela não vai encontrar. Não vai encontrar. Isso aí. Ela não vai encontrar papai e mamãe no trabalho, não vai encontrar papai e mamãe no relacionamento. Essa Tipo, pega a pegada. criança, leva na Serra da Cantareira, dá só um pacote de bolado. Fala, quinta-feira eu volto te pegar. Ou se não, pega a criança e coloca ele na rodoviária do Tietê. Ei, Cacá. A minha filha, quando estava. Como que foi o Cacá? O Cacá teve uma experiência dessa aí, ó. Ela levantava chorando, eu falei, oi. Não, Vem aqui, Cacá. Pega ela não. Aqui, ó, o Cacá vai contar a experiência que ele Oi. teve aqui, ó, Que foi? com 8 anos. Dá um canto aí pra ele contar aí, Bioc. Conta aí, ó. Cacá vendeu o quê? Eu tinha 9 anos, eu queria trabalhar, eu tava, deixa eu trabalhar com você. Aí ele, vamos lá, vai trabalhar, tava, acho que férias da escola. Ele foi, me levou na rodoviária, falou assim, ó, vai na Praça Zacarias, E saiu. Deixou lá, sem dinheiro, sem nada, na Praça Zacarias. Eu parei um policial, falei, moço, como é que eu faço pra ir na Praça Zacarias? Ele falou, de ônibus? Eu falei, não. Ele está sozinho aqui? Eu falei, Ele disse, tá longe. Ele falou, vai Tá umas longe. 10 quadras pra lá e aí você pergunta de novo. Aí eu fui andando e perguntando, cheguei. Aí já dá aquele mano. frio na barriga, né? 4 horas depois eu cheguei, 3 horas depois eu cheguei. Deu certo aí. Menos mal, né? Pior é se você, nessa situação, chegasse do policial e falasse, onde é que fica a Praça Zacarias? O cara fala assim, nunca nem ouvi falar. Aí você tava roubado muito, né, mano? Aí- Mas aí, A pergunta que você Vamos lá. é a pergunta que De você novo a falou. pergunta, de novo, pra que a gente dispersou. né? então, a pergunta é a seguinte, eu, se fosse realmente fazer uma consulta, a primeira coisa eu queria saber como é que seria, quais os procedimentos iniciais para destrinchar essa constelação familiar para mim, para saber... Ótimo. Aí aquilo que você falou, a constelação sistêmica normalmente, ela olha uma questão muito bem, né? O cliente, né? A gente chama de cliente. O cliente traz a questão, eu não prospero. Aí ele vai lá, monta a constelação, normalmente se usa bonequinhos, pedrinhas, pessoas que são representantes, que a gente fala, né? Do mesmo jeito que tem o inconsciente coletivo, a gente fala que é o campo mórfico, né? Que é o campo de informação para a gente. Só que quando eu criei minha técnica, o que eu comecei a perceber? Que muitas vezes o que a pessoa traz para mim não é a questão dela. Ela acha que é aquilo. Então, às vezes, a questão, por exemplo, de prosperidade tem muito mais a ver com autoestima, com amor próprio, com uma outro tipo de relação do que com trabalho.
Entende? Aí, quando eu criei essa técnica, eu faço isso. Igual você me falou, você pode vir sem nada específico, tipo, Roger, quero conhecer teu trabalho, vamos olhar. Então, no atendimento, eu olho tudo. Então, no atendimento, a gente vai olhar tudo. Verdade, sonhos. A verdade, quando eu comecei a trabalhar isso, é muito importante, porque às vezes a gente está muito distante da nossa verdade. A vida foi levando, né? Tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, levei a pandemia, eu mudei tudo, meu pai, minha mãe, e aí eu me distanciei tanto da minha verdade que eu comecei a perder minha identidade. E aí quando a gente perde a identidade, a gente mexe no propósito, né? Então, se eu não trabalhar primeiro a sua verdade, a gente não chega em lugar nenhum. Sonhos. Tem muita gente que parou de sonhar. Putz, tem mesmo. Você fala, era uma resposta que todo mundo tinha de bate-pronto. Qual é seu sonho? Ir para Paris. E tocar não sei aonde. Aí você fala hoje uma pessoa, eu falo, qual que é teu sonho? A pessoa, eu falo, cara, é na ponta da língua. O Roger, a gente estava aqui, antes de você chegar, trocando ideia a respeito da internet, o assunto saiu o seguinte, a molecada nova, 15, 16 anos, 13 anos, vira youtuber, começa a fazer besteira, gravar besteira e fica milionário. E agora você falando essa ideia que a galera parou de sonhar, e aí eu conectei as duas conversas e pensei o seguinte, é um pensamento, vou jogar aqui pra gente, né? Será que a galera parou de sonhar porque aparentemente o nosso sonho consegue realizar na internet, vamos dizer assim? Porque, por exemplo, meu sonho era ir para Paris, mas não tinha como, eu tinha uma noção de Paris numa foto ou no filme. Mas hoje eu entro na internet, eu ando em Paris, tem programas do Google lá que você desce nas ruas, e aí de repente isso traz uma saciedade letárgica, que na verdade essa saciedade é só uma alienação, porque não é real. Será que é isso ou não? Não, eu acho que tem fundamentos. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar. Né? O ser humano, né, precisa se relacionar de alguma forma com outros. Né? Precisa ser interessante eu parar para te ouvir, te olhar. Eu gosto dessas experiências virtuais, a internet me ajuda muito no meu trabalho, mas foi outra coisa. Eu estive em Paris recentemente, a hora que eu saí, eu achava que eu ia achar a coisa mais trivial do mundo a Torre Eiffel, por exemplo. Isso é bobagem, isso eu não sei o quê, lá. A hora que eu saí do metrô, fico arrepiado de falar, eu saí do metrô, assim, sabe, perdido, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, não tem filme nenhum que me é uma experiência, é a coisa do ar, né, com o cheiro, né, com o clima. Do lado que você estiver, se você estiver do lado de trás da Eiffel, da graminha ali, tem um cheiro. Eu passei o ano novo. Se estiver na frente, aí já tem um cheiro de que aí eu acho que o tour virtual não faz. É diferente. Eu não sei você, Bjork, que eu vejo de quebrada também. Eu lembro que a primeira sensação que eu tive com isso foi a primeira vez que eu peguei um voo, mano. Pô, eu lembro até hoje, meu. Também, mano, foi louco. Assim, eu falei numa letra sobre o meu primeiro voo, inclusive. Cara, assim, é uma experiência surreal, porque assim, a gente andando sempre de ônibus, né, pra lá pra cá, baú, metrô e tal, e a primeira vez que você entra em um avião, mano, aí você faz a sensação de, caramba, isso existe mesmo, velho, que louco, velho, sabe? Você tá ali em cima, voando. E eu fiquei numa sensação, falando, caramba, que coisa louca. Não, e era várias atenção, né? Eu viajei até com a Bíblia na mão, mano. Sabe? É lindo, né? Mas assim, é lindo. Pra mim foram várias situações, porque assim, pelo ambiente onde eu nasci e fui criado, era muito surreal aquilo pra mim, sabe, velho? Assim, sim, então, é muito surreal. Então, assim, pra você chegar, você fica, caraca, velho, eu consegui. Mano, quando eu andei de primeira vez de avião, eu lembrei, sabe de quem? Da minha mãe. Porque minha mãe era uma senhora idosa que nunca andou. Aí você esbarra no meu trabalho. Ela foi andar só depois quando eu casei, entendeu? eu nunca tinha andado. Aí eu falei, caramba, ó, que louco. Eu lembrei dela. Eu falei, pô, eu tô aqui fazendo um rolê de avião, indo tocar. O meu primeiro voo foi pra Porto Alegre, pra Olha tocar. Que legal. E aí eu lembrei disso. Falei, caraca, mano, eu tô fazendo um negócio aqui que minha mãe é uma senhora idosa e ainda não fez, cara. É isso aí. Falei, que é com bagulho isso que eu doido, trabalho. tá ligado? Ótimo, chegou no ponto. E aí, como é que eu resolvo isso no meu inconsciente? Para mim, a função masculina é a força para ir para a vida e a função feminina é o caminho do sucesso. Então, olha que legal. Isso é interessante, né? Isso aí merece um reply. Corte, foca nele. Foca aqui. Câmera em Foca. close. A função masculina é a força para ir para a vida e a função feminina é o caminho do sucesso. Então, como eu olho inconscientemente para isso, é a força que eu tenho. E o que é a força? É aquela pessoa que fica na tentativa e erro,
Quem não tem a função masculina integrada, isso não tem a ver com presença. Né? Por exemplo, meu pai, faz de conta que meu pai só engravidou minha mãe e saiu fora. Entendeu? Isso, e eu entendi rápido isso, segui para minha vida, entendi que o rolê era esse. Papai, desde pequeno, quis dizer para mim que todo mundo é livre, ninguém precisa fazer nada que não queira. Cheguei aqui, toco a minha vida. Porque às vezes tem gente que tem o pai presente, né, só que não consegue tomar a força, né, dele. Né? Ele ainda fica esperando, todos os vícios estão ligados ao pai. Essa é uma primeira questão, normalmente. Olha que todos louco. os vícios. Então é uma forma de você buscar esse amor, né, dessa função masculina. Só que assim, o adulto ele tem que entender que a gente faz o que é possível. Né? O meu pai fez o que foi possível e faz, o de vocês a mesma coisa. Entendeu? Então a gente tem que sair da idealização. Né? Mas se... Eu falo que a vida é uma flecha reta. Se eu venho buscar de trás, eu firo meu coração. Então eu tenho, papai, era isso que tinha disponível? Beleza, vou para a vida. Mamãe, é isso que tinha disponível? Beleza, eu vou para a vida. E a mãe é o sucesso, é a prosperidade. Então, quanto mais eu tomo essa função feminina, mais eu prospero na minha vida. Que legal. Que E quando doido, tem a omissão de um deles, assim, tipo, ou do pai ou da mãe? Entender que esse era o pai e a mãe certos que você precisava para o seu rolê. Na verdade, não é de repente omissão, Entendeu? pode ser a ausência, né? Isso. A ausência, Não, omissão. é isso. Tipo assim, Omissão meu é pai ausência. saiu fora quando eu nasci. Eu entender que esse era o melhor. Isso esbarra na adoção, por exemplo. Né? Eu trabalho em muitos casos de adoção. Aquela mãe, né, que deu para adoção, sair um pouco do julgamento. Que absurdo, né? Ela não se sentia capaz para dar o sucesso. Lembra que a mãe é o sucesso. Então ela não se sentia inconsciente. Talvez ela não conseguisse codificar isso na mente dela, mas ela seguiu o coração dela, vamos dizer assim. Ela não se sentia capaz de prover o sucesso daquela criança. Então ela entende que é saudável a outra, dá para uma outra família. Engraçado que todas essas questões você falou de vícios, de exageros, né? Essa falta de equilíbrio, o cara que come demais, bebe demais, né? E também vive em mundo. Tem um amigo meu que ele vive, velho, no mundo de Bob, Narnia, assim. O cara, ele fala uma coisa e mente assim descaradamente, sabe? Pouco mais. Ele é daqueles que aí ele mesmo acredita na mentira? Tipo assim, eu conheço uns que mente e acredita. E acredita naquilo. Você já entrou num delírio, né? Acredita na parada, eu mano. conheço Assim, É verdade. Porque tem os caras que é assim mesmo. Eu conheço uns que mente e acredita no que tá falando. Mano, os caras começam a falar, falei, é igual quando chega para mim. Eu não sei quem é a pessoa que está chegando ali. Eu atendo psicopata. Eu fiz a minha formação de psicanálise num lugar que terminava, era onde a pessoa ficava 9 meses antes que estava presa e voltava para ser restabelecida, que fica ali na Anchieta. E é o que eu falava para eles. Eu falava para eles, eu não sou o juiz. O que você teve que cumprir com a justiça, você cumpriu. Eu vim aqui para a gente tentar, porque assim, são pessoas extremamente abandonadas, que ninguém, no dia que dá os 9 meses para ir embora, não aparece ninguém para buscar. Isso que a minha pergunta ia para esse rumo. Você falou assim sobre, no caso da ausência que ele tinha falado, aí você falou assim, entender que isso foi... Isso. Mas e num caso extremo? Tipo assim, como que esse processo terapêutico pode ajudar? Quase extremo que eu falo é assim, aquele quadro o mais triste possível, de um pai ausente que resultou em muita merda no decorrer da vida daquela pessoa, e que nem você acabou de falar aí, um cara que está saindo de uma prisão, ou sei lá, tantas coisas que a gente conhece aí na sociedade. Eu trabalhei com adolescentes privados de liberdade também durante muito tempo, então eu já vi muita história sinistra. E a hora que esse moleque contava a história dele pra mim, eu pensava assim, como que vai se esperar? Não, a gente espera, pode ver aí. Não, a gente espera, tranquilo. Brincadeira. Aí, tipo assim, o menino contava a história dele pra mim e eu pensava, como que eu vou esperar um caminho diferente pra esse menino? Tipo assim, eu teria tomado as mesmas atitudes que ele, talvez, se eu tivesse passado por isso. Então, tipo assim, nesses casos extremos que deu, tipo assim, como que você conduz esse processo? Porque assim, a hora que você falou assim, entender que esse foi... Aí eu pensei assim, tem alguns quadros que isso é fácil de entender. Tem uns que, como que eu vou falar, por exemplo, para um menino em que o pai matou a mãe, como que eu vou falar para esse menino entender que essa foi a melhor... Aí qual é o processo num caso desse? Assim, um caso muito extremo de zoado. Por exemplo, esse é um exemplo legal. O pai que matou a mãe. Isso. Sim, pô. O filho viu o pai matar a mãe e aí depois o pai fugiu, o filho ficou largado. Tem muito piores. Tem pai que viu...
violenta o filho, aí ele vai dar mais uma chance pro pai, o pai violenta de novo. Pelo amor de Deus. Eu lá no abrigo eu atendo casos assim. Aí o que eu vou responder para você. O que eu faço? Eu trabalho presente e futuro. Se é um adolescente, por exemplo. Porque o passado é sinistro. E qual que é a maior doideira disso? Eles odeiam o amor que eles têm por esses pais. Então, né? Olha que Lá no louco fundo eles isso. têm mano. Isso, é o ódio que eles Odiar o amam, esse amor, pai e mano. essa mãe. Que É uma, bagulho é um, é, e doido. são sentimentos. Tipo assim, eu acho que é um lance, primários, né? eu acho que é um odiar, assim, ó. Eu odeio não conseguir Não amar. Isso, Caraca, isso. que bagulho pesado. Pesado. É porque os Na verdade, sentimentos eu primários odeio é não isso, né? deixar de amar, na verdade. É, tipo assim, É. eu gostaria de ser indiferente a essa pessoa e não mas não consigo. consigo. Que ódio. Porra, que bagulho pesado. Pesado. Mas isso é aí, já um né? bom sinal que não tem traço de psicopatia, né? Porque porque ele não sente nada e- é porque tudo vai, né, dos sentimentos E a primários, questão da né? Suzane seria o quê? Suzane Ela é Rocha. psicopata. É mesmo. É. Ah, sim. Ela é o límbico dela, né? Deve ser provavelmente fora Matar do. os pais é embaçado. Pô, o filme, A frieza, filme? né? Rolou dois filmes, né? Uma filmes. versão As duas- deles e versão- Pô, a versão deles explicando ela, caraca, que pra mim foi a que mais me convenceu. Mano, a mina manipuladora, monstro. Manipuladora total. É que é assim, difícil, né? E tudo assim, é uma construção, né? Pai, quem tem filhos, é uma coisa é você querer ter filho, outra coisa é você querer ser pai e mãe. Né? Já é Isso, bem totalmente diferente. Porque Esse aí. primeiro é uma expectativa. Por exemplo, eu atendo muita gente que tem um filho que tem alguma síndrome, né? Que é autista, alguma coisa, eles não aceitam. Primeira coisa. E aí vamos voltar já naquela pergunta que você me fez, de ser o pai certo e a mãe certa. Então, assim, quando a gente quer ser pai e mãe, a gente é do que vier e eu vou acolher e juntos nós vamos pro rolê da vida olhando para tudo que aparecer. Então, da Suzane e de outros casos, ela emitiu sinais. É igual você assistiu aquela série do Dahmer? Nossa, assisti. Que ele é um psicopata canibal. Eu não vi. Canibal. Eu não vi, eu sei qual que é, mas eu não assisti. E aí, só que desde criança, ele já... Com os bichinhos. Cara, eu gosto de todo filme e série sobre isso. Eu devo me preocupar, será? Não. Eu já assisti todos, mano. Abre a Todos, porta aí, Ted faz Bundy, todos. Eu já assisti todos, mano. Não, é um Ô, assunto, Góis, é um assunto que Não, é porque eu me interesso por esse lance, assim, como que é... Não, dá pra trocar de quarto. Não vai dormir, se roncar muito. Mas se você fosse, você nem tocaria nesse assunto. Não, porque realmente é um bagulho que me interessa, mano. Eu já assisti todos. Todos os isso. filmes, Ah, é? séries sobre eu isso. assisto pelo Porque, trabalho. por causa desse lance da Eu mente, quero dos entender, comportamentos, de como... quem é essa Mano, pessoa. por exemplo, o do Ted Bundy lá. isso. Mano, o cara era o genro que toda sogra queria. O cara era perfeito, mano. Bonito, falava bem, o cara social. E o cara espancava as minas no murro e matava, tá ligado? Louco. E aí, tipo Normalmente, assim... o psicopata é dessa forma, né? E não tem cura, né? então, Ele é uma mas pessoa geralmente... que tem tirada da por que, que esse, sociedade, por que, né? que esse maluco específico São eu chapo? sedutores, né? Não, porque geralmente os caras têm uma complicação social. Isso. Os caras já não são aparece sociáveis. desde Esse pequeno. cara era extremamente Desde sociável. pequeno dá pra ver. Isso que é muito que o pai e louco. a mãe acham que não. Sim. Ele acha que não. Ele acha que não... Você percebe? Pelo comportamento. O jeito que ele é... O primeiro contato social que a gente tem é se a gente tiver irmãos. Né? Então, o jeito que se relaciona com os irmãos. Se ele compartilha, se ele troca, como ele faz esse convívio. Mano, o cara Depois é a escolinha. Né? E aí é isso. Entender como é. Por isso que é aquilo que a gente estava falando. O cara é né? sem emoções, tá ligado? É isso É um aí. cara sem... Não existe Isso, uma... e aí já começa a aparecer isso. O cara é aí. vazio, tá ligado? Já É começa a sinistro. aparecer isso. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que está disposto a olhar para o outro, ele entende quando é a vez dele. Isso se trata com medicamento? Se for psicopata, não. Não tem como. É uma... Só oração da Dona Maria e olha lá. Só universal. É tirar do convívio Isso social. aí é uma deformação, deformação isso, psicológica, mas, ó, né? Isso. Deixa eu te falar uma parada. Eu perguntei esse lance assim do caso dos extremos, por quê? Eu lembro, teve um caso no meu trabalho que eu lembro que assim, ó, foi a única vez que eu fiquei sem resposta para um adolescente. O que eu fiz foi chorar com ele no dia. Eu não tinha resposta. Que talvez seja a resposta. Talvez. Era o melhor que eu podia fazer diante da situação. que poderia ser Eu fiz uma palestra numa penitenciária de Ribeirão Preto. E no tema da palestra, central daquela palestra, era como lidar com ódio. Porque é um ambiente de muito ódio. Então eu dava eu compartilhava um testemunho pessoal de como eu lidei com o ódio na adolescência. Aí eu dava todo um testemunho, o motivo do meu ódio. Falei, eu perdi uma irmã assassinada quando eu tinha 14 anos. Isso me gerou muito ódio. Eu tinha ódio de todo mundo, de Deus e de todo mundo. Me gerou revolta. Com a revolta fiz um monte de merda, um processo meio autodestrutivo.
Só que aí eu falava pra eles assim, né? Na palestra eu tratava com eles assim, ó, que o sentir o ódio é normal, a gente tá vivo, é ser humano, né? Só que o como lidar com isso e não deixar... uma coisa é você ter o ódio e o ódio não te ter, né? Então eu tratava esse assunto com eles na palestra. E aí quando acabou, eu tinha que desmontar toda a minha estrutura rápido para ir para outro pavilhão. Só que aí uma das pedagogas falou, ó, tem um dos meninos que ficou bastante abalado e ele quer conversar com você. Não dava muito esse tempo, mas eu falei, não, vamos abrir uma exceção aqui, beleza, vamos. Mano, eu sentei na mesa lá da pedagogia, o menino sentou, eu nem imaginava o que estava por vir, eu cheguei e falei, e aí, mano, qual que é a tua história? Fala comigo. O moleque meio embargado, assim, a voz dele falou assim, olha, eu tô preso aqui, minha casa caiu sábado passado, eu tô preso aqui, eu fui roubar uma casa, eu tô preso, e essa semana a minha mãe e o namorado dela ficou muito louco de crack e mataram minha irmãzinha de 9 anos. E eu tô com muito ódio e eu quero matar minha mãe. E o moleque falou isso na minha frente. Mano, foi uma das únicas vezes que eu não tive. Eu falei, mano, eu não tenho o que te falar. Sabe o que eu vou fazer? Me dá um abraço aqui, vamos chorar junto por isso aí, mano. E aí nós dois choramos pra caramba. Mas assim, ó, aí quando você falou esse lance, eu lembrei desse caso. E eu falei assim, mano, por exemplo, por isso que eu perguntei se existe uma outra abordagem quando o assunto é extremo. Porque seria uma afronta eu falar isso pra esse menino, saca? Tipo, eu dar esse papo assim de que, mano, mas essa é a família que... Naquele momento seria um péssimo. contexto bem severo. Mas, muito assim, severo. Mas o primeiro passo é esse. De repente, tirar ele desse convívio, sair fora, né? Porque a nossa origem não determina o nosso destino. Então, assim, e é um processo terapêutico, né? Não é uma mágica. Então, por exemplo, é tirar ele, acolher essa dor. É muito importante a gente entrar em contato com a realidade. Sim. Senão a gente vai para esses lugares de delírio, de esquizofrenia, né? De aí traços de outras. Viver essa dor, né? E aí. E eu acho que da fala dele, o maior problema dele era exatamente isso que você falou. Tipo assim, não, é assim, ó, eu acho que a maior luta interna dele é que ele estava com vontade de matar a própria mãe. E parece que isso estava incômodo pra ele, saca? Acho que tá, você quer matar a mãe? Tipo assim, porque eu lembro que ele terminou assim, ó, aconteceu isso e agora. Né, e nesse momento, ele então, falou, ó, a primeira coisa que eu trabalharia falou, com aconteceu ele isso, é esse conflito. Beleza. E eu quero matar minha mãe. Assim, foi o final da frase. É igual quando tem uma pessoa. O problema pessoa, é esse, eu quero matar minha mãe. Tem uma pessoa que está com depressão. Não adianta você ficar tentando animar ela. Vamos sair dessa bad, vamos ouvir uma música, vamos abrir as cortinas. Isso é horrível para quem está com depressão. Então, o que eu faria se eu fosse trabalhar com ele e o que eu faço mesmo com pessoas, nesse caso, de depressão? Eu desço, eu vou até eles. Vamos matar sua mãe. É isso que você quer fazer? Nós vamos matar sua mãe, então. Você acha que se eu matar sua mãe, a gente vai resolver isso? Você entra na parada lógico, com ele porque para ele aquilo extravasar de vez. Escuta, não que tem louco, escuta. Que louco. É igual depressão, não adianta eu ficar tentando animar, botar um som. Atitude reversa, né? É isso, aí beleza, nós vamos ficar... Eu já tirei pessoas de depressão em Portugal, online. E a pessoa só ficava... Falei, fica em paz, meu querido. Eu estou aqui. Se quiser falar alguma coisa... Vamos respirar, e assim vai. E aí vai saindo. E é o que eu faria nesse caso, né? Porque é uma situação bem severa. Muito extrema, porque aí, em algum momento, ele vai ressignificar isso, sabe? Aí eu começo a ver o que a pessoa acredita. Se é uma pessoa que se triangula com a fé, se não, se é da ciência. É igual esse caso que você falou. Se tem essa mágoa com o divino, como é que eu me conecto com ele? É como se tivesse um filho. Aí isso é muito legal, aparece muito para mim. É como se eu falasse assim, Deus, tananana, e tivesse um filtro aqui dentro e falasse assim, lembra que Deus pisou na bola com você? Ele matou a sua irmã. Aí vai tudo por água abaixo. A Cabana, lembra do filme A Cabana? A Cabana, exatamente isso. No meu caso, o que quebrou assim, esse lance aí eu preciso entender com quem que eu estou falando. Sim, no meu caso, com relação a esse lance de Deus, assim, na época me deu muita revolta de Deus. Por quê? Minha mãe sempre foi religiosa. E aconteceu isso com a filha dela. Mano, na hora eu fiz um link, né? Eu falei assim, cara... Não compensa ser religioso, tá ligado? Não compensa seguir Deus, porque... Aí que aconteceu? Só que a própria postura da minha mãe foi o que me quebrou. Quando minha mãe, sei lá, com meses que esse cara estava preso, minha mãe escreveu uma carta à mão com estudo bíblico pro cara, mano. Pra ele entender Entendeu Deus. Por que ela é a mãe certa? Tá ligado? Entendeu que ela é a mãe certa? Não, a minha eu não tenho dúvida. A mulher é um absurdo. É isso. Só que assim, foi a gente fica preso no ego. Foi o que começou a me desbloquear um pouco, sabe? Sobre tipo assim, aí, eu falei, mano, talvez o meu julgamento sobre Deus e a minha revolta tá porque eu não consigo entender a dimensão dele. O que ela tá fazendo mostra que ele é muito maior do que tudo isso aqui, mano. Tá ligado? Aí faz muito sentido doido, quando eu mano. falo que um dos nossos problemas é acreditar em Deus. É isso. Esse é um dos nossos problemas, acreditar em Deus. Por exemplo, aqui esse filme A Cabana, e tem uma parada muito interessante nesse filme, né? É que Deus se mostra como mãe
né? Depois de uma situação com ele, depois mostra como pai. Ele fala assim, cara, hoje eu vou me apresentar como uma mãe para você. E aí vem, tem uma coisa mais adocicada, mais carinhosa, bem carinhosa. Aí tem um certo momento que ele fala, cara, agora eu vou me apresentar como pai, porque vai passar por uma dor agora e você precisa de uma postura mais forte. É muito legal. É que, na verdade, essa ideia, quando as religiões elas apresentam normalmente Deus sempre em três, né? E aí sempre é pai, mãe e filho, né? Sempre nessa sequência, que aí eu acredito que a ideia que quer passar, na verdade, tipo, pode ser, aí uns usam que é o Deus Espírito, né? O Espírito Santo, né? E aí, tipo, o amor, né? A comunhão e a graça, o favor, né? Então, aí eu acho que nesse que a gente está falando aqui, eu estava até pensando aqui, você falou de Deus, eu falei, pô, eu vou falar. É o seguinte... Mexeu comigo Deus, agora. não é, Deus não existe, claro. Mas aí eu entendo a facilidade de usar o termo como Deus é homem, Deus é pai. E aí ele tem a função com o espírito de ser mãe e o filho, que somos nós, né? As três manifestações de Deus. Por que pai? Porque todo pai adota, né? Então, se todo mundo é filho de Deus, todo mundo é adotado, porque todo pai adota. Mãe não adota. Porque a mãe, ela tem certeza que é dela. É verdade. A mãe tem certeza. Agora, o pai nunca vai ter certeza que o filho é dele. Ele tem que adotar. Mesmo, não, mas eu convivo com a minha esposa, eu tô com ela, mas você foi comprar pão ali, o padeiro entrou e você nem viu, mano. O pai, ele tem que adotar. Isso aparece numa constelação, sabia? Todo pai adota. Olha só. Entendeu? Essa dúvida, esse conflito aí, né? Isso. É porque, é isso que você está falando, é perfeito. É isso que você está falando. Tem os segredos de família. Tem muitas coisas que a gente não tem ideia da nossa história. Uma coisa, existe também essa possibilidade, lógico, da influência na gestação. Então, assim, quando o pai rejeita o filho, e isso acaba trazendo alguma síndrome para o filho futuramente, mesmo no inconsciente dele, passando com essa questão de rejeição. A gente não conhece. Meu pai chama Rogério e minha mãe se chama Sueli. Eu não conheço o Rogério e a Sueli. Eu conheço a função pai e a função mãe. É verdade, pô. Quem eram essas crianças, esses adolescentes? Que eles se comprometeram? Que eles não fizeram? Eu acabei estudando essa E parada aí vai embora. sozinho, aí vai mano. para seus avós, pros seus bisavós, para a galera toda. Isso é muito A gente muito não louco. conhece, Eu comecei a estudar cara. essa parada sozinho, velho. É doido Porque demais, assim, eu peguei a situação da minha mãe e do meu pai. Pô, minha mãe estava com ambos com 19 para 20 anos, bem novos. Então, assim, sem maturidade, tiveram o primeiro filho, assim, tipo, uma relação meio maficada e tal. E aí eu vi que meu pai... Mas foi literalmente, pô, literalmente. Aí, meu pai novo, assim, sem essa responsabilidade, não estava preparado, não foi uma coisa programada, pô, vou ser pai agora, não. Aconteceu. Aí a gente percebe que é por isso... Olha que interessante, é por isso que minha mãe escondeu essa gravidez durante muito tempo. Passou 9 meses com a faixa, assim, porque ela tinha vergonha. E por isso que eu nasci com 33 centímetros e 33 centímetros e quase 1,5 kg, pô. Aí as pessoas falam, pô, velho, esse cara é um pingo de gente, pô. Por isso que meu nome é Pingo. Um pingo de gente. E aí Isso, tá vendo? É a análise, né? A gente análise, está no eu comecei, processo analítico, comecei a gente a vai analisar isso. desvendando a caixa preta. É muito louco. Isso. Aí eu entendi, mano. Aí eu entendi que essa questão, pô, eu falei, caramba, velho, nesse ambiente de gestação, foi um ambiente no qual eu vivi totalmente, assim, fechado, assim, não foi aquela coisa, celebrada. Pelo contrário, foi rejeitada pelo meu pai e assim, até pela família. E quando nasceu, aí, pô, a história mudou e mesmo assim veio configurado com essa questão, pô, nasceu pequeno demais. Aí virou um pingo. Só que, literal, foi um pingo. Me apresentar na igreja, pô, é um pingo de gente. Só que, e aí eu vi que a música, a arte, me abraçou e me ressignificou totalmente. E agora eu vou te jogar uma outra coisa. O nosso maior bloqueio, conversa com o nosso maior propósito. Então, o que você veio dar voz na sua vida? Que doido, mano. Olha! Ei! Ó, vou falar um bagulho. É aí que você vai bagulho. prospera, é aí que você é feliz. Mano, que da hora. o negócio é o Entendeu? seguinte, ó. E aí volta pra você. O negócio é o Por isso seguinte. que ela é a mãe. Aí hoje ele consegue ver Sim, que mãe total. foi essa. Vou te Que falar um mãe. bagulho. É, Na verdade, que foi é uma um pegadinha. sucesso.
Pô, A gente falou que era gravar um podcast, mas na verdade a gente quer fazer 3 consultas. Fecha aí, desliga aí. Que 3 consultas aqui. Eu fiz consulta com ele, por isso que ele tá aqui. Ó. Eu sou paciente. O que rolou? E o que aconteceu? Nesse rolê todo, a minha maior incentivadora, quem pagou a minha primeira escola de música, a quem me ajudou sempre na minha vida, no meu rolê com a música, foi minha mãe, mano. Ela é o seu sucesso. Ela é o meu sucesso, entendeu? Isso. Então, assim, quando às A vezes mãe do Brau, mano. É Ele foi pra todo lugar, é mano. assim, louco, ô, mano. Bjork, é Toda assim que vira a chave, entendeu? e toda vez que eu quero... É nessa. Quando você. Olha Puf, aí, que da o que ele hora, fez mano. agora? Ele trouxe algo do inconsciente pro consciente. E isso a gente só consegue fazer no ambiente Não, terapêutico. mas olha que louco. Entendeu? Sim, cara. Você falou um bagulho aí que eu lembrei na hora. Isso É muito ó, bom outras esse papo. coisas chegando no consciente. Você falou assim, né, que a gente não conhece você não conhece O Rogério, a Sueli, meu pai e minha você mãe. conhece o pai e a mãe. Minha mãe faleceu tem 5 anos. Aí quando minha mãe faleceu, eu adotei o meu pai, que era um senhor já idoso. Falei, pô, mano, eu sou filho único. Falei, vai morar comigo. Temos coisas para conversar Não, sobre aí ó que fita. Só que o meu pai hoje é um senhor de 82 anos. Então as falas dele é meio devagar. De vez em quando do nada ele tem uma lembrança lá do passado. E ele não sabe que eu não sei. E aí ele conta e eu fico tipo assim, pai, caraca. Tipo assim, coisas que eu não sabia, tá ligado? Aí eu tipo assim, caraca, fale mais. Fale mais, cara. Mas tipo assim, porque acho que ele esquece. Aí ele não sabe que isso foi... não foi exposto a mim durante a vida. Ele acha que... Aí ele conta umas histórias e eu falo, caraca, maluco, quem és tu? Tá ligado? Mas tá sendo um processo do caramba, eu tô achando da hora demais, tá ligado? quanta coisa será que você não sabe. Não é? É muito doido, E mano. sabe o que é o mais louco? Tem muita coisa que a gente não precisa saber. não Eu precisa costumo saber. dizer muito que meu trabalho não é para matar a curiosidade. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica, ele fala que a curiosidade é um veneno. E eu acho fantástica essa frase. A curiosidade é um veneno, porque tem coisas que eu não preciso saber. Tem Isso coisas. aí, é isso Então, aí. outra coisa que pega muito: pai e mãe, melhores amigos. Não. Pai é pai, mãe é mãe, melhor amigo é melhor amigo. Tem coisas que eu não triangulo com os meus pais. Eu já atendi muitas pessoas que o pai e a mãe expõem intimidades porque meu pai é melhor amigo, que traumatiza. Pensa sempre assim, sim. tudo que vem do pai e Sempre da tem um mãe, limite, né, vem mano? assim, olha Tem o que ter um trauma, limite, e aí eu tem só um- fico vendo, às vezes eu vou correr num parque e tal, aí eu só fico vendo, olha um trauma se formando. Que isso? É um trauma se for. Nesse, Olha a próxima não, consulta Olha o chegando. cliente chegando. E é olha o cliente. tipo assim, nessas conversas com o meu coroa, assim, que ele solta do nada. Lógico, eu já sou um homem hoje, então eu recebo de outra forma. Mas aí teve um dia que teve um papo desse, nós falando sobre para de, né, papo de homem ali e tal, negócio de sexo e tal. Aí, mano, no meio da conversa ele falou assim, o quê? Eu não sei o quê, sua mãe falou, Isso aí. que, isso mano, é aí. minha mãe, brother? Sai daqui, não vem com essa resenha, não. Tipo assim, ele quase usou minha mãe num exemplo ali da relação. Eu Porque, falei, por exemplo, ó, Não, tá louco? Canguru ele é o- comecei a lá. Não, porra, tá bom. Esses dias aí eu quase briguei com a Tabata, que não sei o que a gente tava falando também, que ela foi usar um exemplo lá e foi falar que minha mãe fazia sexo. Eu falei, ô, Você é doido? minha mãe não, minha mãe é virgem, mano. Pô, Mãe é santa, mãe é virgem, toda mãe é virgem. Acabou, mano. Não tem esse negócio aí. Mãe não transa. Não transa, mãe não transa. Não, mãe não transa. O homem tem essa visão imaculada da mãe. Tem. sim. E aí Se a diz mãe foi muito. da hora, mas ainda. Não, Se já a mãe era, for uma não mãe transa, mãe não da hora. transa. Tem as fases, né? Do jeito. A treta toda é essa, né? É o pai, a mãe, a gente, tá tudo certo, a gente depois vem resolver. Como é que foi passando? Só que o importante é a gente ir avançando. Então vai lá, né? Então, por exemplo, quando nasceu. Uma coisa que é muito importante: a mãe fazer aquele movimento de levar o filho para o pai. Lembra que ele é o caminho do sucesso e ele é a força. Então, quando eu levo para o caminho, eu estou trazendo o pai para o convívio. Eu fui o primeiro a pegar minha filha quando nasceu. Isso. Tem muita mãe que nasce e já segura. Papai, você já nem precisa mais ver. Eu nasci morto, mano. Eu nasci com o cordão enrolou no meu pescoço e aí empurrava e forcou. Aí nasci morto, nasci sem chorar. E aí, mano. E aí, tipo, colocou eu lá o médico chegou e falou assim, ó. Ou a criança, falou pro meu pai. É engraçado essa história. Ou a criança ou a esposa, você escolhe, não dá pra salvar os dois. Aí meu pai, não, então a esposa, a criança, a gente vai outro. Aí tiraram meio morto, aí colocaram lá na incubadora, né, na estufa, sei lá onde coloca a criança. E minha mãe na UTI lá. Minha mãe tava lá na UTI. Aí meu pai, ninja, invadiu lá, conseguiu olhar, viu, né, então eu tava todo sujo. Aí ele correu lá, minha mãe lá na UTI, lá assim, Aí ele correu no cantinho assim, Maria, Maria. E minha mãe lá assim, ó, tubada, Maria. Ele olhou assim, nasceu.
só que é aleijado. Falou? Aí o negócio tá assim, ó. Aí o médico veio correndo, mas tá louco. Nossa, pai Aí ele falou assim, ó. louco, Não, velho. porque ele não viu a boca. Ele falou assim, ó. Não tem essa parte aqui, ó. Ele não tem essa... Porque tava tudo sujo de sangue, eu não chorei, entendeu? Mano. Quem entende os times, a hora certa, o cara que compreende. Quase matou mesmo. O meu pai não tava, meu pai tava pescando quando eu nasci. Ele não colou no rolê, tá ligado? Ele tava pescando, mano. Olha isso, mano. Ele foi pescar, tá E assim, ligado? uma coisa que não tem nada de certo e errado. O lance é como o inconsciente lê. Então, por exemplo, se eu na 4ª série um dia criei coragem, fiz esse trabalho de escola, falei, professora, bom, todo mundo, quem quer apresentar o trabalho? Caraca, velho. Eu. Aí eu vou, levanto, parado. olha o que eu fiz. Aí todo mundo, que Cara, ridículo, sem fazer um negócio de dó. Nunca mais Assim, eu faço essas nada. coisas assim, na hora. hoje eu O consigo... cocô, quando nasce, é isso que a criança vem mostrar. É a primeira produção dela. O cocô dela. É a primeira produção. Tem que bater palma. Vamos fazer outro. Se o pai já fala, some, não, nunca mais ela produz nada. Mas aí, mas é o seguinte, mano. que louco, velho. Vai, fala que veio um negócio aqui, vai, Pico. Vai É lá. a coisa que Mas faz merda. essa parada assim, A merda. poxa, ele falou sobre, a gente falando sobre os pais no parto, e eu lembrei que realmente essa história do parto, eu vim trazer agora, mas assim, que meu pai realmente não estava no meu parto. Não estava presente, né? E aí hoje, eu tento hoje fazer tudo que eu soube dessa história do rolê do meu pai comigo, totalmente diferente com minha filha. Então, assim, eu estava lá com a minha filha, eu levei todas as filhas fui eu que levei para dar. Então, assim, totalmente presente. Isso acaba sendo também uma forma minha até de... Ressignificar. e Isso. também de suprir essa... Aí a gente volta naquele ponto. Pensa assim, que teu pai fez o que ele podia e o que ele achava que estava certo. Então, o que faltou, isso que é a doideira. O que faltou não faltou para você e você dá com uma outra qualidade para sua filha. Pois é. E aí, Entendeu? E aí eu entendi, é isso que aí a quis- gente vai resolvendo. Eu quis entender o rolê sabe? do meu pai, que é o Isso. seguinte, como é que foi o rolê dele com o meu avô, saca? velho? Então já começou aí. É, Ele não porque, assim, teve, ele não cara. teve, Ele não velho. teve. Ele não Aí eu teve. vi, eu Isso não tenho, foi o eu que não eu tenho fiz. pra dar. Não teve. Isso, foi quando eu queria entender meu pai também. O que é meu pai? Meu pai foi o seguinte: meu avô foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele tinha 8 anos de idade. Pegou uma caixa de sapato, foi para frente da estação de São Caetano, engraxar sapato para cuidar dos 4 irmãos que ficou, para ele cuidar que minha avó virou alcoólatra. É isso aí. É isso aí. Olha aí. Entendeu? Então aí meu pai não teve pai. Não sabia o que era ser pai. E aí eu vim entender também, sabe o que é tão forte essa parada, porque assim, meu avô saiu do interior da Bahia com 13 anos, fugido de casa para ir para a capital, Salvador, trabalhar sozinho. Então assim, o que foi que fez meu avô sair da casa dele com uma criança de 13 anos para ir para a capital? Olha aí, cara. Isso. Aí agora eu vou jogar. O que é que meu bisavô fez que eu não sei? Isso. Esse é o meu trampo, entendeu? E tem o reverso da medalha também. Outro dia eu fui atender uma pessoa, ela queria trabalhar a questão profissional, que ela estava precisando justamente de uma propulsão para fluir. Aí a gente começou a conversar, aí eu cheguei na avó paterna dela, Aí ela falou, eu falei, precisamos dar uma olhada na tua avó paterna. Não quero nem falar sobre ela. Eu falei, por quê? Porque quando nasceu meu tio, ela se apaixonou por um cara e vazou. E largou meu pai e meu tio e saiu com o cara. Aí eu falei, então, e se a gente pegar essa coragem que sua avó teve para viver uma paixão e botar na sua vida profissional? Será que não é isso que você está precisando? A hora que você falou do teu vô aí, foi o que eu lembrei. Porque eu estou julgando. Entendeu? Por que ela fez errado? Por que ela não Vai podia saber se viver ela uma apanhava, paixão? era abusada. Sabe? isso, eu é sei. isso. É por isso, velho. É Ela fugiu. isso. Ninguém vai fugir de um cara do bem. É isso, é a mesma coisa que aquela Ninguém vai fugir história. de um príncipe cantado. Todo mundo, quando eu vou atender, eu começo acreditando na história que a pessoa me conta. Né? Então vamos lá, conta a tua história. Pô, Mas isso é bom, aí eu já mano. vou ligando o meu radarzinho. Porque sem aquela história, tem 3 versões, né? A de cada um e a verdade. Isso. É exatamente o que você falou. Então é isso. Quando a pessoa vem trabalhar relacionamento comigo. Você é ótima e seu marido é isso. E como é que você se apaixonou por um cara assim? Então ressoa Você é alguma coisa de fodona. você. Então ressoa, porque tudo é E ressonância. boa parte das pessoas, na verdade, não se permitem a conhecer um pouco dessa história até passada, e até mesmo
traçar um novo pensamento, entendeu? Fala assim, poxa, velho, então deixa eu mudar essa parada, pô, deixa eu perdoar o pai, meu pai aqui, ou minha mãe aqui. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Isso. Então, assim, Isso. e eu passo isso essa aí. situação, na minha família. Cara, isso liberta. Eu tenho um irmão por parte de pai, que é o seguinte, meu irmão caçou por parte de pai, que ele passou a mesma situação, até pior do que eu passei com relação a essa convivência de pai e filho. E aí o que acontece? Ele agora é pai e está fazendo a mesma coisa com o filho dele, velho. Eu cheguei para ele, no dia dos pais, liguei para ele, ô Bruno, pô, mano, parabéns, feliz dia dos pais, mas, cara, seu filho não tem nada a ver com o que está rolando, com o que aconteceu com você, não, mano. Muda a história, velho. Queira ser um pai do pai que você não teve. Então, assim, muda a sua história. Seu filho não precisa passar o que você passou, Mas mano. sozinho a pessoa não consegue. Por isso precisa de um terapeuta, precisa de um olhar de fora. É verdade, precisa. É igual o teólogo. porque Precisa difícil. buscar, às vezes, É uma difícil. outra O pessoa processo pra... mais natural é o cara reproduzir, né? Reproduzir. É Porque, natural, né? você falou o natural. E por que o natural? Porque é o DNA, tá vindo na sua. Tá vindo na sua. No que tá escrito sobre você. É que, cara, Você ninguém reconhece. ninguém dá o que não tem, né? Então, assim, é muito difícil. O cara que foi abandonado, ele tem abandono. Tá ligado? Ele tem isso, ele tem essa rejeição, esse abandono. Esse 50% Então, assim, pro cara construir algo além disso pra ele dar, é uma complicado. Foi o que luta, aconteceu mano. com meu pai, porque o que acontece? Eu até antes de eu entender isso, eu era o inimigo número 1 do meu pai. A gente só se dava bem em foto. Então, por isso, por isso que eu era um menino rebelde, fui expulso de 3 colégios, me drogava desde cedo. Eu comecei a usar vício. Eu comecei a usar droga com 9 anos de idade. Você vai lembrar Entendeu? de mim agora, né? Pô, cara, E aí eu comecei, na 5ª série tinha uma aula de oficina, a E/S aula, oficina, aí tinha umas latas de benzina, os moleques da 8ª cheiravam benzina, eu comecei a cheirar com os meninos da 8ª na 5ª série, 9 anos, 9 para 10 anos, cheirava benzina e dali nunca mais parei de usar droga. E assim, e aí quando eu paro um dia, né, adulto, e entendo essa ideia, eu falei, por que foi meu pai? Não, a gente espera. A gente espera. E aí quando eu falei assim, pô, quem foi meu pai? Então meu pai foi esse cara aí, que começou a trabalhar com 9 anos de idade, com 11 registrou a carteira e nunca mais parou de trabalhar, porque naquela época podia registrar. Com 11 anos? Com 11 anos ele registrou a carteira, ele aposentou, meu pai aposentou 42 anos, se aposentou com 35 anos de trabalho. Entendeu? E aí é o seguinte, minha mãe, quem que foi minha mãe? Minha avó morreu quando ela tinha 9 anos, meu avô fazendeiro na Bahia, virou no chapéu velho e ela veio para São Paulo, veio para São Paulo morar com a tia e trabalhar de empregada, tipo de babá, com 12 anos, trabalhou aqui, acabou, e começou a viver a vida. Então nem minha mãe teve mãe, nem meu pai teve pai, entendeu? E aí quando eu vi isso, eu falei assim, mano, e eles me fizeram, cara. Cara, então sem noção nenhuma do que é ter uma mãe, do que é ser um pai, desestruturado, e conseguiram me fazer. Eu falei, mano, eles são guerreiros. E aí meu pai, da noite pro dia, passou a ser meu herói. Falei, mano, esse meu pai, você é louco, mano. Falei, cara, aí comecei a ver isso. Tipo Meu assim, pai com 9 anos a começou... estrutura que tinha foi um milagre. mano, você tá Aí louco. você percebe como foi o pai e a mãe certo? Pra ele ser esse cara incrível que ele é hoje, que a Eu falei, galera mano, você ouve. tá louco. Eu falei, mano, meu pai foi um isso, cara entendeu? violento. Você Porque fez um milagre. fez um com nada, milagre, né? ele com 9 anos, com a caixa de sapato na frente da São Caetano, engraxando sapato, cuidando de 4 irmãos pequenos. Aí ele engraxava todo dia de um empresário lá que levou ele para a empresa. Moleque, vamos trabalhar comigo. Registrou a carteira, ele nunca mais parou, nunca faltou no trampo. Pô, era o funcionário exemplar, sustentou todo mundo, ajudava uma galera. Aí quando eu entendi, eu falei, mano, você tá louco. Muda tudo. E acordar Meu todo pai é meu dia herói, não é um mano. milagre? Porra. Então, é isso. É isso aí. sensacional, Quando a gente entende isso, é tão simples e tão potente, não é? Isso deveria ter- todo mundo ter acesso a isso, ver né, vida mano? de um outro jeito. todo mundo deveria ter acesso a isso, né? Então, assim, nesse O processo. SUS já reconhece meu trabalho. Já? Olha que legal. O SUS Aí, reconhece ó. meu trabalho, plano de saúde Olha aí, reconhece. Olha aí, que da hora. porque Nesse- começou, é um outro movimento. Eu vou Nesse procurar processo em Brasília, terapêutico, se eu chegar em então. Brasília, eu Não, vou não, procurar. você vai fazer antes de ir embora, mano. Então, Vamos marcar com ele, já sai com a agenda. A pessoa chega lá em você, ela vai contar a história dela pra você. Isso. Você vai ouvir aquela história. Então, meio que o processo terapêutico é ajudar aquela pessoa a entender a própria história num ângulo Isso aí. diferente. Isso aí. Pô, que doido isso. O amor só flui na ordem. Olha aí. Enquanto está em desordem, o amor não flui. E é isso que eu faço. Anota aí, velho. Entendeu? flui na ordem. Na ordem. Sabe, porque senão é como um monte de arame assim, ó, com uma aguinha caindo. Se tá emaranhado, né, o que a gente fala com esses rolos todos, que a cabeça fica pirando. Porque assim, não tem como, a gente quer saber a nossa história. A gente quer saber a nossa origem. Sabe, quando eu trabalho muito com adoção, eu falo muito, é muito importante. E as pessoas dão conta de ouvir a verdade.
É sem fantasia. Claro que você não precisa falar com 2 anos, mas assim, é a verdade, é olhar a vida de verdade. O adulto tem que dar conta. Por que hoje a gente tem muita treta? Porque tem muito adulto com criança na alma, que só faz coisa por troca. Tem muito adulto com adolescente na alma, que é sem regras, vida louca. E aí, por exemplo, um homem quer uma mulher quer um homem. E se não encontra esse homem e essa mulher na alma, não faz sentido. E aí eu fico só batendo cabeça na minha vida. Porque como eu construo algo na minha vida sem essa percepção? Cara, isso é muito louco, mano. Porque você fala essas coisas, eu fico só conectando com a Bíblia, mano. Então, isso que eu tô pensando aqui e agora, você sabe que sério. está totalmente conectado. Tudo. Jesus Porque foi o primeiro terapeuta do universo, mano. Não, é o seguinte, ó, o que acontece? A mãe, isso é Bíblia que eu vou falar agora. A mãe, ela gera filhos. Ela gera filhos. E o que a mãe faz quando... Porque é o seguinte, Gálatas capítulo 4, versículo 4, para ficar fácil de entender, diz assim, ó, e vir a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Pera lá, para que vai falar que nasceu de mulher? Se nasceu é de mulher. Não vai nascer de um cavalo, de um jumento. Não faz sentido colocar nascido de mulher. Não faz sentido. Porque se nasceu é de mulher. Aí eu falei, quer falar alguma coisa aqui. É esse que é o legal, porque a Bíblia ela tem os códigos. Então é o seguinte, por que nascer de mulher? Aí fala assim, vindo na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Porque a plenitude é assim, é um pico. Então vamos lá. Isso aqui é um pico. Então aqui é a plenitude, aqui em cima. Então... Por que na plenitude? Porque aí ele resolve o passado, ele resolve o futuro e resolve o presente. Na plenitude, ele resolve o passado, futuro e presente. Então, e aí ele fala assim, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando fala de lei, a Bíblia fala de Moisés. Moisés, ele só foi filho de mulher. Moisés não teve uma figura paterna, ele não teve um homem. Moisés foi filho de Miriam, que era a irmã dele que cuidou até ele no rio. Depois filho da filha de Faraó. Olha como ele é conhecido. Filho da filha de Faraó. Ele não teve uma figura paterna. E aí, então a mãe, ela gera uma consciência de serviço. Por quê? Porque é a mãe que faz todo o serviço. Por mais que o pai cuide, vai levar, só que a mãe que pare, é a mãe que engravida, que gesta, ela que amamenta. Por mais que o pai cuide, a mãe é que faz a maior parte do serviço. Então a mãe gera uma consciência de serviço. A mãe gera uma consciência de benefício. Porque a criança, ela não tem noção de relacionamento. Ela não gosta da mãe, ela gosta do leite. Ela chora porque ela quer o leite. Aí ela tem o leite, então não é que ela gosta da mãe, ela gosta do leite. Benefício. A mãe é benefício para ela. A mãe gera uma consciência de proteção. A mãe que protege. Vê uma leoa, né, levanta um carro, a mulher. E a mãe gera uma consciência de pertencer. Os caras tá velho. Ó, as crianças vão almoçar hoje. Você vai ver tudo homem barbado e a mãe sempre pensa. As crianças estão em casa hoje. Que criança, mano? Tudo bem. Proteção. Só que é o seguinte. Então, por que eu estou falando isso? Moisés, ele era assim. Moisés, ele era especialista no serviço. Tinha que fazer o quê? Libertar o povo? Vou libertar o povo. Vamos lá, tinha 80 anos de idade quando ele foi libertar o povo. Moisés era especialista no benefício. O povo falou assim, eu quero pão, pão do céu. Eu quero carne. Agora não vem mais pão, vem carne. Água da rocha. Ele é especialista no benefício. Em prover, né? Isso. Moisés, especialista na proteção. Por quê? Deus falou, vou matar esse povo. Ele entrou na frente e falou assim, não, se vai matar esse povo, tira meu nome do livro da vida. Esse cara, o povo não, está comigo. Moisés, especialista no pertencer. Eu, meu povo, eu e minha casa. Só que aí o que acontece? O pai, ele gera uma consciência de relacionamento. Porque todo pai adota. E ele adota por quê? Por causa de uma relação. Isso. Eu adoto porque por que o Cacá eu falo que é meu filho? Porque eu tenho uma relação com a Tabata e falo assim, não, eu confio. E relacionamento, o amor, ele não suspeita mal. Então, isso, acabou, eu adoto. Isso. Então, quando falta essa figura paterna, a gente falta essa consciência de relacionamento, de relação. Então, a gente pode ser um cara extremamente... que vai ficar focado no serviço, eu tenho que fazer para te agradar, eu tenho que fazer, porque o meu relacionamento que eu vou criar com você é só através do serviço, eu acho, ou no benefício, o que você pode me dar,
eu só vou me relacionar com as pessoas com o que eu posso tirar dela, ou na proteção, você pode me proteger, pô, então eu vou ter uma amizade com ele porque ele me defende, ele me guarda, ele me provê, ou no pertencer. Não, eu vou ficar aqui porque se eu não tiver com essa galera, eu não sou ninguém, eu não sou nada, entendeu? E Que falta... é a base do sistêmico, tudo isso que você está falando. Então, eu tô falando de Bíblia, tá vendo? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio de relações. Olha aí, São ó. as 3 leis sistêmicas. Então, aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque é o seguinte, será que a gente não tá com uma sociedade filha da mãe? Tá ligado? Falta a figura paterna, tipo assim, do relacionamento. Olha que legal, para o sistêmico, o Brasil é uma mulher grávida solteira. Olha aí, cara. Que do caramba, hein? Não tem força, não vai. Não vai. Parece isso é que o você falou, isso, força, não pai tem da força, isso, que é a relação, a isso, relação. isso. Parece que vai, mas não vai. Não tem força. A África é uma criança, não desenvolve. Entendeu? Olha aí, cara. Que não tem os dois, entendeu? tem os dois, sim. E só pegando um gancho que você falou, que também eu lembrei de uma coisa legal. A mãe, a gente, independente de quem é nossa mãe, a gente tem que sempre colocá-la como muito maior, porque ela topou ficar 9 meses com a gente dentro da barriga. Só ela correu risco de só vida. aí já era, né, mano? Isso já põe, ó, fico arrepiado. Isso já bota ela num lugar de grandeza, sabe? Ela topou. Eu vou levar essa coisa pra frente. Devia Tem? ser até elogio, né? Nossa, hoje você tá uma mãe. É um elogio. É um elogio. É um Você tá um elogio. sucesso. Eu achei muito legal, todas que você faz são incríveis, mas que tipo pirou uma live sua, que você fala da função masculina e da função feminina em Gênesis. Sim, Que o Adão já tinha Isso. o feminino e o masculino, ele traz a Eva justamente para trazer a função. Isso. Putz, é isso. aí, é a função, é isso aí. É isso aí. Entendeu? E aí isso a gente pode compor ao longo da nossa trajetória. Entende? Cara, isso é fantástico, mano. Ó, eu queria que você aproveitasse e explicasse pra galera ali, ó, o que é a constelação. Porque o dia que eu falei que eu ia fazer, falei pra um amigo, o cara, meu Deus do céu, você vai fazer esse negócio aí. Eu falei, que negócio aí o quê, mano? Você faz tanta coisa, mano. Você faz depilação a laser, mano. Ô, mano. Um homem que agora eu vou te caguetar, mano. Você vem falar de coisa, você vai depilação a laser, cara, no sovaco, pô, você é homem, mano. Nada contra, né, mas... Mais perigoso do que a constelação, né? A laser, Dói, mano. dói. Eu Eu já prefiro fiz, gilete. dói, não, eu já não, isso que eu tô fiz, falando, dói. mano. Você tá louco, mano. Tá maluco. Não, é legal pra gente desmistificar, né, Vai lá. essa história. Não tem nada de espiritual, né, nesse sentido de incorporação, nada disso. É aquilo que a gente falou bastante aqui, é científico. O Bert Hellinger, quando criou a constelação, Bert Hellinger? ele é um alemão, né? Ele era um padre, era um teólogo. E ele estudava muito explicado, comportamento. então, mano. Bíblia, o cara A fez um Bíblia, sistema de isso. Bíblia. Contanto que tem a constelação sistêmica evangélica. Já tem isso. Aí deve estar estragada. Misturou com esses caras aí, estraga. Aí, é por isso que eu falo, é a parte, meu trabalho não tem nada a ver com esquece- religião. esquece isso aí, Aí é esquece a cada um religião, na isso sua aí, isso aí. caminhada. Isso. E aí, ele foi mandado para trabalhar com uma tribo indígena, e aí ele, né, observando a tribo indígena, que ele criou a constelação. Os índios, né, quando eles vão resolver alguma coisa, eles se organizam todos, eles se colocam, estabelecem a hierarquia, né, e eles entendem como tudo foi passado, como o legado da vida foi passado desde lá de trás até agora, até para frente. Aí foi aí que ele criou essa coisa dos movimentos sistêmicos. Aí ele conheceu um cara chamado Rupert Sheldrake, que é o cientista, que ele começou, através dos experimentos que ele fazia através da fita de DNA, ele começou a ver que tudo isso carrega uma informação. E aí a gente vai para essa parte mais neurocientífica, né? A gente não apaga uma memória, a gente ressignifica. Por que o Pai Nosso que estás no céu funciona? Pela repetição. Por que o mantra funciona? Pela repetição. Se a gente pega lá a barra de mielina, né, do neurônio, né, ali tem várias informações. Então, quanto mais eu vou colocando uma outra informação, né, em cima disso, mais eu vou conseguindo mudar. 21 dias, né, para a gente mudar um comportamento, e a partir do momento que a gente vai avançando sobre isso, a gente vai ressignificando. Então, através do meu trabalho, a gente pega uma questão que você entende que não está fluindo na sua vida, ou a gente faz, como eu faço, as escuras, né? A gente traz todas as questões, eu vou levantando uma por uma, aí eu uso elementos, né? Pedrinhas, bonequinhos, mandalas, isso tudo é uma alegoria, vamos dizer assim, porque assim, sempre o seu ego e sua mente vão querer te proteger, né? O ego e a mente é aquele que vai falar assim, não vai mexer com isso agora, não inventa. Né? Não está bom assim do jeito que está, só que não, é o que eu falo, eu ensino muitos exercícios, né?
quem manda que sou eu, quem manda que sou eu, quem manda que sou eu, e acabou. Principalmente quando a gente está num movimento de transformação, de mudança, às vezes dá uma capengada nisso, né? Eu fui no Louvre e eu fiquei impressionado com a Vitória, né? com aquela imagem de duas asas sem a cabeça. Sim. Eu fiz até um vídeo sobre isso que eu fiquei pensando naquilo. E o que é aquilo para mim? Aqui, mano, tá? E o que eu pensei naquilo? Que tem horas que para você voar, a cabeça tem que ficar meio de lado. Olha aí. Eu fiz um vídeo sobre isso. Pô, muito legal, cara. E eu comprei uma miniatura. Fiquei tão impressionado. Provavelmente ressoa com o meu momento de vida e tal. Tem toda essa história. Mas às vezes para você voar, você não tem que pensar tanto. É ir para a ação, sabe? Tem aquela frase do Jung, né? A ação cura o medo. Né? Quando eu vou para a ação, eu curo o medo. Né? Eu costumo usar um exemplo. Eu vou mostrar uma caneta. A gente mostra uma caneta. Vou mostrar uma caneca. Eu mostro uma caneca. Eu vou mostrar o medo. O que eu mostro? Nada. O medo não existe. O medo é uma coisa que você cauterizou. Uma imaginação. É uma imaginação. O medo é uma imaginação. E como uma coisa que não existe vai me parar? Como? Não faz sentido. Isso aí. Como vai me parar? E aí não faz sentido a caminhada. E aí voltando para a constelação. Só que se eu venho de uma ancestralidade que teve medo, que não era seguro se expor, que não era seguro avançar, que não era seguro amar, gente. Tem gente que não sabe amar. Não, prometo que eu não vou cantar. Porque não foi seguro amar. Papai e mamãe não se amaram, vovô e vovó não se amaram. E como eu, que sou o diferentão da família, vou amar. Sabe? E aí é isso. Aí eu não sei. E aí eu não consigo trazer isso para a vida. Porque enquanto eu não me amo, eu não amo a vida. Tudo começa na gente. Né? Então eu só boto para fora o que eu tenho dentro. E aí, no meu atendimento, a gente vai trazendo esse papo, é um papo, não tem nada de misterioso, é um papo como a gente está tendo aqui. Eu já fiz, é muito bom. Eu indico, aconselho, vai lá. A gente vai, e é isso, e vai né, trazendo a percepção. Né? Aí eu crio como a coisa da repetição funciona, a gente sempre olha para a solução, né, no atendimento. Tá, como é que a gente vai resolver isso? É sair do problema. Porque até tem gente que tem ganhos secundários, né, com os desafios. Tem gente que, por exemplo, quando ela fica doente, ela percebe que todo mundo para dar atenção para ela. Aí a mente entende, opa, ficar doente é legal. Todo mundo vem me visitar, o gosto é na minha casa, eu não sei quem me manda um bolo. Então é bom você ficar doente. Entendeu? E aí você vai justamente... É um grande autoconhecimento, sabe? A vida é um rolê individual. Isso aqui é uma experiência minha, isso aqui é uma experiência sua, é uma experiência dele. E a gente, de acordo com o que eu acredito, né? A gente tem um destino, mas a gente cocria a todo momento o nosso destino, que é o tal livre-arbítrio que a gente tem. Sim. Entendeu? Então, a todo momento as escolhas que eu faço me levam para uma caminhada. Só que se eu sou frequência, se eu sou energia, né, comprovado também cientificamente que o núcleo do átomo é energia condensada. Tudo é energia. Tudo é frequência. Então, o que eu emano é o que volta para mim. O lance lá da vida. Você atrai o que você vive. Isso. Eu falei domingo. Não tem culpados. É você mesmo, meu cara. É você. Eu falei domingo isso aí. A lei da vibração, ela é primária. A lei da atração é secundária. Todo mundo acha o negócio da lei da atração. mentaliza que vem. Não vem porque você a mentaliza. mente é elétrica, isso, não é magnética. É a vibração, que você vibra primeiro, entendeu? Isso. Então o que acontece? Olha Sentiu, danou. Olha que loucura. Por que a Bíblia fala assim, em tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração. Isso, é isso aí. Por quê? Porque o coração é magnetismo. É isso aí. Minha mãe teve um infarto e ela vai precisar colocar um marca-passo. E o marca-passo é um aparelho que dá choque, é magnético, porque o coração ele é magnético. E o que atrai? O ímã é magnético. Então, por isso que o coração atrai. Por isso que eu tenho que guardar meu coração. Então, minha mente eu crio. Isso. Ela é energia, Perfeito. a mente é energia. Eu crio na mente e atraio com o coração. E solidifico com o rim. Sabia que o rim na chinesa, ele representa a terra. E o que o rim representa? O medo. O medo. Isso. Aí Olha acabou. aí, Aí a gente mata. o rim Aí a gente faz medo? Medo é o medo. O problema Não de sabia rim disso. exatamente. Todos os problemas renais estão ligados ao medo. Caramba. E aí, contanto que ele forma um negócio chamado pedrinha. Pedrinha no rim. É doideira, cara. A hora que você começa a entender tudo isso, você fala, bingo, achei. Olha que loucura. Muitas vezes... Olha aí, mano. Corta aí que eu tenho que falar coisas pessoais. Não, tô olha que doideira. Na semana de eu casar no cartório, eu tive nefrite. Mano, eu casei Que é suando nefrite? frio. É uma inflamação na parte que filtra do rim.
Olha aí, ó. Mano, eu casei assim, lá me contorcendo de dor. Será que eu tava com medo de casar, mano? Lógico que tava. Caraca, Ou mano. mais do que isso. Medo desse rito de passagem, medo do que é viver uma relação, medo do que é ser amado, Olha que medo doideira. do que é se expor ao amor. Que o casamento é essa doideira. É chegar, se olhar lá, e aí? Como é que nós vamos legar? É um não sabia que você contrato. falava Não sei no se foi medo você, do rim, acho que foi não, você que mano. falou isso. Que casamento é um contrato que tinha que ser feito Tem que de ser contrato. de 3 em 3 Não, anos. tem as Eu datas, achei- tem a data. É o eu achei seguinte. fantástico. Não, a minha ideia é o seguinte: o casamento Não é ele o tem que ser álcool assim, ó. que prejudica o rim, é o medo. É o Tem que beber medo. sem medo, É o sem medo da medo. Blitz. Mano, é o medo da eu tô Blitz. Tá vendo? A lei brincando, hein? seca só zoa o rim dos outros, mano. Tá vendo? Os caras tomam, ficam com medo, dói o rim. Olha lá. E aí a gente começa a ter uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Por que que aí o que que é legal fazer? Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou com medo de ir na sua casa? Por que que eu tenho medo de fazer uma sociedade? Aí é comigo. Que doido. É porque aí, por exemplo, se fazer sociedade na sua ancestralidade era algo que prejudicou, nunca você vai se sentir seguro para ser sócio de ninguém. E aí às vezes aparece um puta negócio legal, tipo vocês dois. Não Aí, consegue. não consegue, Não tem consegue. Cara, esse Entendeu? negócio é violento. Confiança. Isso aí faz total sentido. Por isso que, inclusive, é porque você está aqui, por exemplo, de convidei, eu acho fantástico. Porque eu olho para a minha vida e eu vejo que assim, aí eu fiz esses negócios na natureza, entendeu? Porque eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui o oposto do que me falavam. E aí é engraçado que meu pai falava o seguinte: não pode ter amigo no trabalho. Trabalho é trabalho. No lugar de trabalho você não faz amigo. Né? Essa é a cabeça da pessoa das antigas. Mano, e eu já tinha 3 amigos, já acabado de chegar. Acabou, eu sempre... Trabalho bom é trabalho estável. E eu sempre ao contrário, entendeu? Eu queria ser vendedor, é exatamente isso. Até hoje, até esses dias aí, quando meu pai estava vivo, era o seguinte, É horrível eu isso. sempre, quando eu fui procurar emprego na minha juventude, morava em Ferraz de Vasconcelos, periferia de São Paulo, pegava o trem, vinha aqui para o Brás para procurar emprego na Sé ou na Praça da República com currículo ajudante geral, entregando lá. E aí é o seguinte, enquanto eu andava, um monte de placa, precisa de vendedor, precisa de vendedor, precisa de vendedor. Eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou ser vendedor, mano. Nunca vou ficar desempregado. E comecei a vender. E aí é o seguinte, comecei a ganhar dinheiro vendendo. Porque todo vendedor ganha dinheiro. E aí é o seguinte, eu ganhava dinheiro, aí todo mundo queria arrumar um emprego para mim. Porque meu primo estava trabalhando registrado, fichado. Arrumei um Fichado. emprego para você. Quanto que eu vou ganhar, tia? Minha tia era especialista em arrumar um emprego. Quanto que eu vou ganhar, tia? Tipo, um exemplo na época, R$150. Eu tirava aquilo na semana, o que eu ia ganhar no mês, entendeu? E Aí o que que você começou a ser? Empreender? Isso. Que é o que a gente não é treinado a ser. Só que aí todo mundo era contra. Só que eu ganhava mais que meu pai, que trabalhava pra caramba. E assim, dei um carro pro meu pai, dei carro pro meu E irmão. como o filho rebelde vai ser o cara mais próspero da família? É aí que começa E os meu pai rolos. fala assim, ó, Entendeu? meu pai sempre foi vagabundo. Sempre foi vagabundo. Dei carro pra ele, meu irmão ajuda financeiramente. E aí falava assim, não, Alessandro não vai trabalhar não. O negócio dele é enrolar os outros, enganar, ficar falando, dar palestra, enrolar, enganar. Agora o Du trabalha, que é meu irmão. O Du trabalha, porque meu irmão é metalúrgico, trabalha e tal. O Du trabalha, você é trabalhador, você gosta de trabalhar. Agora o Alessandro não trabalha não, você é vagabundo. Isso aí. Entendeu? A gente que trampa com música ouve muito isso. Tipo assim, e aí, que mas você você- faz na vida? Eu mas sou você músico. trabalha Tá, com mas o você quê? trabalha com o quê? Você fala, pô... E o que que é a doideira? Se o meu Essa aí do inconsciente óbvio. acredita nisso, Acabou. eu não prospero. Então, Isso, se eu tivesse ficado lá, eu tava sendo um metalúrgico que nem meu irmão. Você pode ser um puta músico, um baita músico, que a sua mente vai precisar significar isso. Entendeu? E Entender aquilo, como trampo, aquilo que você falou é fantástico. Da imagem, né? A mente ela é imagética. Né? Então ela entende por imagem, né? Que foi aquele exemplo que eu dei do que é a caneta. Então, a mente, ainda bem que tudo que a gente não pensa não acontece, porque quantas coisas a gente pensa no dia. Então, o que é perigoso? Eu estou vendo uma série médica, por exemplo, e sofrer. Tipo aquela Grey's Anatomy, por exemplo. E aquilo destrói a sua vida. Você vê um filme, acabando, igual foi citado aqui. Você vê aquele filme e sofrer com aquilo. Tem que ter um distanciamento, porque viu uma imagem e sentiu. Aqueles programas que tem por aí de tragédia, cria na hora. Dependendo. Por exemplo, eu sou bem contra essas campanhas, né, de Outubro Rosa, Setembro Amarelo. Por quê? Vamos ao amarelo, por exemplo. Eu sou um cara que nunca pensei em suicídio. Nunca pensei nisso. Caramba, Aí, mano. entendeu penso de onde eu vou? direto. Não, eu penso direto. Não, mas aí tem que acolher. Aí eu penso em suicídio, por exemplo. Aí eu estou num momento que eu não estou bem na minha vida, meu casamento está horrível, eu não prospero. Eu estou no ônibus, eu olho lá. Setembro é o mês
que as pessoas que comemora. O suicídio. Mas comemora o suicídio. Porque você tem que fazer prevenção. Você tem que fazer justamente ao contrário, uma campanha para vida e não para prever os prevenir. É isso aí, mesmo o é câncer, isso aí. mesmo o câncer de mama. O câncer de mama é mágoa acumulada. Uma mulher normalmente que desenvolve o câncer de mama é mágoa acumulada. Pegou uma mulher que está num momento que não está feliz, ela vê aquilo lá, é na hora, ela cocria porque é o na seguinte, hora. Em 2 anos, eu dou 2 anos, normalmente é isso, demora 2 anos, né, para uma doença mais severa surgir no corpo. Dou 2 anos para ela ter o câncer de mama. É o seguinte, o que acontece? Isso aí que você está falando é muito louco. Por quê? Porque a Bíblia fala disso aí. Né? Deus não trabalha no negativo. Isso. Quando ele dá a ordem no Éden, ele não falou não coma. Isso, Não, faça. a ordem de Deus foi coma. Ele formou Deus a árvore e disse para o homem, coma de todos os frutos que há no jardim, menos daquele. A ordem dele foi coma. A ordem não foi não coma. Aí quem que vem? O adversário, né? Que o Deus é amor, altruísta. O contrário do amor é o ego, egoísta. A palavra diabo em hebraico é ego. Que traduzido por diabo. Entendeu? Então ele ouve o ego, e aí o ego diz assim para ele: não foi. Como foi que Deus disse não coma? Ele usou o negativo. Quando o cérebro não entende negativo. Então quando ele usou o negativo, ele foi lá e comeu. Isso. O que não devia. Então quando está lá o suicídio, você vê lá, prevenção do suicídio, o seu cérebro vai lembrar só do suicídio. Isso, é isso aí. Só do suicídio. É isso aí. Tá E aí, vendo? se você já está no momento da sua vida ruim, e pronto, linkou. Lembra da frequência? Essa ideia de trabalhar a vida é bem fantástica. É justamente ao contrário. Eu faço um projeto no mês de setembro. Não é só no mês de setembro, mas lógico, no setembro se enfatiza mais, porque as escolas abrem as portas e tal. E a gente faz uma palestra nessa temática de prevenção ao suicídio. E você falou, eu lembrei, que é muito louco, porque assim, uma das minhas primeiras falas com os alunos é exatamente essa. Falou assim, vocês sabem o que é esse tema? Todo mundo fala, prevenção ao suicídio e tal. Eu falei, então, mas a gente veio mesmo para falar de vida. Isso. E aí a gente começa a desenrolar com eles o papo legal. sobre a vida e o quanto que a vida é maravilhosa, e o quanto que toda crise é momentânea e passageira, e a gente começa a tratar isso com eles, assim, né? E aí você falou, eu lembrei disso, eu falei, realmente, porque assim, eu nunca tinha parado para pensar essa abordagem, mas automaticamente a minha primeira fala é meio que tirando o foco disso e trazendo para isso. Isso. Inconscientemente rolava Olha aí, assim, ó. rola assim. O que é legal também disso? Eu falar para vocês assim... Porque, primeiro que é um assunto pesado. É. Então, tipo assim, a gente usa a arte e tenta tirar o foco do peso do assunto e tenta deixar, principalmente com o adolescente, a gente tenta deixar de uma maneira leve a ponto do adolescente ter coragem de trocar uma ideia sobre isso. É importantíssimo. Tá ligado? Ó, Porque agora, é difícil, cara. É um assunto você pesado. falando assim, ó, é Toda adolescente, não, olha o que escola você fez aqui, ó. A gente tá falando de adolescente, deixar de maneira leve. Adolescente ali, entendeu? Leve. É uma coisa... Deixar de É um maneira leve. Não, porque assim, cara, mano, toda escola que a gente passou tinha casos, mano. Então, assim, o adolescente é massacrado com essa parada. E a gente sempre tenta fazer dessa maneira. Então, toda escola que a gente passa, a gente sempre ouve depois assim, dos professores da parada, fala assim, pô, vocês conseguiram deixar esse assunto leve. Isso. Porque a ideia é essa, mano. Porque peso o bagulho já tem. O assunto Esse já é o meu diferencial de mercado que eu falo. É tratar de assuntos pesados de forma leve. Porque a realidade já é pesada. Isso. Por exemplo, um adolescente, uma escola que você vai, que teve um caso de um adolescente que tirou a vida. Os outros adolescentes que estão ali, eles já lidam com esse peso, mano. Isso. Então, assim, ó, você tem Eles que tentar... já conhecem essa possibilidade. Então, você tem que deixar esse assunto... você tem que fazer eles entenderem que o falar sobre isso é algo natural e tranquilo, não é um BO. Vamos falar sobre isso, tá ligado? Só que sempre com esse foco, assim, no lance assim, mano... Vida, velho. Vamos viver. Na verdade, Tudo é semente. Tudo é semente. E aí, o foco que você dá para isso, a semente cresce. Olha aí, ó. Eu tenho uma mensagem que eu fiz, que até acho que não sei se está lá, acho que está no meu Instagram, que eu falo suicídio poxa, como que é que eu falo? Quando você não tenta, não matou sem querer, como que é? Quando você mata sem querer matar. Suicídio não é doloso, né? É o culposo, é o culposo. Porque, na verdade, quem quer suicidar, ele não quer morrer, ele quer viver. Isso. Por que vocês... ele quer viver, ele não quer morrer, ele quer viver. Vou me expor. Por que vocês acham que eu me tornei terapeuta sistêmico? Porque eu tenho suicídio como uma prática na minha família. E eu queria entender isso. Eu tenho um lado da minha família que enxerga o suicídio como uma saída.
vamos fazer um programa sobre isso. E aí eu quis entender isso, cara. Eu falei, como assim? Todo ano alguém resolvia... E aí é um padrão, né? Teve 2 vezes, virou um padrão. Uma a gente pode até entender que foi uma fraqueza. E aí eu fui me enfiar nisso. E aí hoje eu tenho um entendimento maior sobre isso. Quando eu fiz esse vídeo, foi por quê? Porque eu tenho uma história com isso aí muito louca. Aí a gente combina de eu te analisar e se você quiser se expor, a gente grava junto. Não é minha, não. Não é de não. É muito louco, é o seguinte, um aluno meu se suicidou. Andou comigo 6 meses e se suicidou. Sabe o que pode ser? Sabe o que pode ser? Tem um negócio que chama-se síndrome do gêmeo evanescente. Normalmente, o útero, depois de um aborto, a próxima gravidez vem gêmeo. Normalmente, vem gêmeo. Aí a gente fala que é a síndrome do gêmeo evanescente, é o gêmeo sobrevivente. E aí o que acontece? Está lá os bonitinhos, que é o meu caso. Estava lá eu e um gêmeo bonitinho. Aí o que acontece? Na caminhada dele, puf, ele não existe mais. Foi um aborto espontâneo, minha mãe nem percebeu. Só que, e aí tem um outro rolo depois, que aí o aspecto de DNA dele gruda com o meu. Aí eu já venho representar 2 pessoas na minha vida. Que normalmente são para aquelas pessoas que têm muitas dúvidas. Ela quer ser padeira e quer ser blogueira, ela quer ir... É um pouco diferente do bipolar, mas ela não consegue chegar... O que ela quer? E aí a gente tem que separar isso. Separar o irmão disso. Aí o que acontece? Eu vou essa gestação inteira procurando o meu irmão. Ué, mas eu tinha alguém aqui comigo. E aí não vem. Chegou a hora de eu nascer... Ó, ficou arrepiado falando. Essa é a minha vida. Chegou a hora de eu nascer, eu venho procurar o meu irmão. Não encontro. Aí eu já começo a querer vir procurar meu irmão e minha irmã na vida. Aí são pessoas que, em relacionamentos amorosos, são aquelas pessoas que começa super bem o relacionamento, mas a relação do casal vai embora, porque a gente não se relaciona com o irmão, né? Só que você não consegue terminar, porque a gente não se despede do irmão. Aí são aquelas relações que não terminam. Que doideira. Que loucura, cara. E aí o que o suicídio pode ser? Por que meu irmão... Tudo inconsciente, tá, gente? Por que meu irmão não viveu e eu vivi? E aí eu olho para a morte. Olha para a morte. Não, mas aí qual que foi a ideia que eu tive do... Por isso que cada caso é um caso. Não posso fechar no... O que eu imaginei é o seguinte... É uma das possibilidades. Tipo assim, a gente cria, por exemplo, esse cara ele era muito ninja, assim, nas redes sociais e tal. Ele era gestor... fazia engenharia social. Um dos maiores escritórios de engenharia social, um cara top. E aí é o seguinte, a gente cria um personagem, uma persona nossa na sociedade. Isso. Só que é o seguinte, não é a gente. E chega uma hora que fica pesado essa pessoa que a gente criou. Então, para eu não ter que revelar quem eu sou, eu prefiro sair de cena para que fique aquela imagem de que eu sou aquela pessoa, do que eu não ser quem eu sou. Consegue entender? Tipo assim, eu crio um personagem, tipo assim... meu pai é coronel do exército e aqueles coronel, não que todos sejam, mas aqueles bem machista, bem rígido, preconceituoso, sabe? E eu me colocou para ser militar e eu virei militar, mas eu não queria ser militar. Eu não quero ser militar, eu quero ser bailarino, entendeu? Eu quero. E aí isso. Só que é o seguinte, eu não tenho coragem de ser quem eu sou. E aquela vida que eu estou vivendo não sou eu. Para ser aceito. Para ser aceito. E eu estou vivendo para ser aceito. Aí que eu entendi. Então, como defesa pessoal, como uma legítima defesa. Suicídio, arma de legítima defesa. Para sobreviver. Para sobreviver, eu matei aquele cara. Isso aí. É isso aí. É isso aí? E tem uma coisa que chama-se boa consciência e má consciência. A boa consciência é eu seguir o modelinho da família. Papai queria que eu fosse executivo das empresas de papai, eu fui, papai queria que eu casasse, papai e mamãe, eu casei, papai e mamãe queriam que eu fosse evangélico, eu fui. A má consciência, que é, no fundo, a boa, né? É eu ser eu. Agora... Aí depois, meu pai e minha mãe podem ser evangélicos e eu posso ser umbandista e tá tudo bem. Acabou. Só que não pode esbarrar no meu pertencimento. Isso. Jogar um que pouquinho... aí eu viro um excluído. Sim, isso, excluído. Aí o suicídio vira o quê? Uma legítima defesa. O cara está se defendendo. Então o cara, na verdade, ele não quer morrer, ele quer viver. É ótimo isso. É como se ele não tivesse autorização da família para estar vivo. Para estar vivo, isso. Vivo. Agora, é isso aí, jogar um pouco de fogo no parquinho aí.
E aí isso também acaba trazendo para esse tema de orientação sexual, as pessoas que são trans. Isso também envolve esse assunto, assim, tipo a consciência deles. Sim. Né? Porque ele fala assim, poxa, eu não sou... eu conheço casos assim, de uma pessoa que fala assim, poxa, meu pai queria tanto ter um menino, mas aí só que o menino nasceu menina. Como é que é isso em relação Então, à questão? primeiro é aquela coisa que a gente falou, é uma idealização do pai sobre um assunto que ele onde a gente arruma problema também, quando a gente brinca de ser Deus, né? Que é um lugar de campo de força que a gente não tem. Que aí eu vou falar isso, vai dar um rolo para mim. Mas é assim, ó. Não, porque assim é um tema muito... A gente tem que dar conta das escolhas que a gente fez. Uma inseminação artificial, por exemplo. Eu não sou contra nada disso. Mas assim, da onde vem aquele sêmen? Quem é? Não é porque é da Suécia, um louro de olho azul. Que herança tá trazendo? Que herança tá Isso, trazendo? pronto. Qual é a bagagem genética, não Qual a tem? bagagem dele? Qual a Isso. memória das células? Memória E aí, celulares? podem criticar a mim, não tem problema nenhum. Para mim, uma pessoa que vende sêmen já é discutível, entendeu? Mas eu assumo a responsabilidade sobre o que eu estou falando, entendeu? Já é discutível. Então, por quê? Né? E aí, não vamos citar nomes, mas eu vejo umas pessoas que fizeram isso, elas piram. Principalmente quando elas vão para um lado da religião muito forte, elas piram. Porque ela conflita com a criação. Entende? Sim. Entendeu? Então é a mesma coisa da adoção. Uma coisa é vocês virarem para mim e falar assim, eu sei que você trabalha num lugar de adolescente, tá? Eu estou a fim de adotar uma criança. Aí eu ligar e falar, Góis, tem um garoto aqui de 12 anos, japonês, nananana. Aí você fala, não, eu queria se fosse menina de 3 a 6. Então você não quer adotar, você quer comprar uma bonequinha. Isso, olha aqui, uma experiência que eu tive uma Que é um vez. grande problema na área de adoção, né? Sim, Todo mundo quer devolve. nenê, Eu trabalho também num lugar de adoção. As pessoas perfil X, devolvem. perfil- As pessoas devolvem. Um pouco mais velho fica. Um pouco mais velho fica. Ninguém pega uma criança de 8, ou pré-adolescente. Fica. Então, é triste olha demais. que Realmente, loucura. você falou, não quer Porque adoção. então você não quer adotar. Porque uma coisa é você trazer uma coisa para mim, outra trazer a solução. Não, eu só quero. Não, então, Isso aí, exatamente. É. Tem que adotar, exatamente. Por isso que pra mim, assim, são raríssimos os casos, mas pra mim extrapola, arranca a tampa pessoas que adotam crianças com problema, por exemplo. Eu acho isso assim, Sensacional. mano, isso foi um propósito muito cabuloso, porque assim, cara, a gente já sabe que num contexto extremamente comum, a adoção já é um bagulho complexo, né? Muito. E aí uma pessoa que escolhe, a gente teve uma oportunidade uma vez de conhecer no Rio um orfanato de crianças com probleminhas, tadinha. E aí a mulher falando da dificuldade da adoção, mas falando que acontecia esporadicamente. E eu falei, caramba, mano, isso é muito louco, assim. Tipo, Aí esbarra naquele assunto que você levantou. Eles vão ser os pais certos Não para é? essa Porque- criança. Caraca, isso. mano. E aí entender o porquê que isso ressoa comigo. Certo, né? não é? Certo Não, pra e aí qualquer criança, eu né? tenho que sair da parte poética e ir para a parte da vida. Por que minha alma ressoa com isso? Por que eu gosto disso? Por que eu quero salvar essa criança? E aí junto todo mundo se salva. Entendeu? Porque isso que é o mais legal da vida. É eu entender o que eu quero com isso. Né? Vamos para o trabalho do ator. Numa cena. Quando eu dou um texto para você, o que eu quero de você? Num trabalho de ator, não adianta um super talento e o outro nada, porque o que faz a faísca é o jogo, né, dos dois. Né? É o jogo. Entendeu? Então, o que eu quero com isso? Sabe? E aí se eu acredito que internamente eu tenho tudo os recursos que essa criança precisa, fechou. Por isso que hoje não tem como uma pessoa falar para mim que não consegue prosperar. Uma coisa é eu olhar esse aparelho como um celular e outra coisa é eu olhar isso como uma porta para o mundo, que é. Sim. Uma coisa é olhar como um aparelho para escutar música e jogar joguinho, e outra coisa é o que eu faço, que eu estudo alemão, inglês, francês, faço um monte de curso gratuito. Temos o conteúdo do Góis todo domingo na live dele. É isso. 10 da manhã. Então ou eu exponencializo ou eu me limito. Então, quando eu pego um aparelho desse, isso aqui dá para gravar uma longa-metragem com o celular. Não tem como um ator virar para mim e falar... o ator não tem oportunidade no Brasil. Beleza, velho, a gente já sabe disso, né? E a partir disso, você vai fazer o quê?
É isso aí. Cria essa O que oportunidade, fazer né? com as informações é que é, né? Tipo assim, tá, beleza, é um fato, e aí? Porque E aí, o que você tá fazendo, né? porque o que e volta a aí ser que é, ainda? né? Procurando papai e mamãe nas agências de elenco. Existe vários Olha, alguém me salva aqui. porquês, né? Por detrás de todas as pessoas, né? Se tua Não, vida e- não tá... e- É bem Várias simples. interrogações. Sim, Se a sua e vida não e muitas flui... vezes acaba sendo desculpas, né? Tipo assim, ó, por Sim, exemplo, historinha. tem aquela síndrome assim da pessoa que acha que o universo deve pra ela, tipo assim, conspiração, tipo assim, né? eu tô sendo injustiçado porque é difícil ser ator, é difícil trabalhar com música, isso é uma injustiça. Vai fazer. Não, é tipo Filho, ou aquelas vira, pessoas né? que... Gasta um tempinho Levanta fazendo, a né? poeira, sacode, Quando dá a eu volta tiver por cima, dinheiro, velho. eu vou ajudar tal coisa, tu não vai Não ajudar. vai, Quem não quer vai. ajudar, ajuda. Ajuda. Não Quem vai. quer ajudar, ajuda. Eu não falo fica... isso direto pra geral, eu falo, mano, não vai. Não vai, porque o que tiver acontece? 20 A gente com o conto, espaço, a vai lá gente e custa tem 20 costume de ajudar algumas pessoas que fazem trabalho já Isso. social. E aí outro dia um menino chegou pra mim, não, pô, vamos fazer esse projeto, vamos fazer assim, 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 assim. Falei, cara, já tem um monte de gente fazendo, mano. Encontra quem tá fazendo isso e vamos ajudar. Não, mas o cara tá com essa ideia. Eu falei, não, ele não tá. Se ele quisesse fazer, ele tava fazendo. Isso. Se o cara vem agora com um papel pra mim, com um projeto aqui, pra querer que eu banque, então ele não quer fazer, mano. Isso, ele tá procurando um pai. Ele tá procurando um uma pai. mãe. Quem quer fazer, faz. Mete a cara, Faz. mete o Aquela louco, ideia que a gente mano. conversou quando a gente se conheceu, né? Sim. Tipo assim, condicionar a parada pra acontecer, ué. Tendo Isso, eu tinha um com projeto, data. eu E tinha com um data. Que projeto. dia que a gente começa, então? eu tinha Igual um quando a gente projeto, deixou aqui. Que dia que você pode? Eu tinha um projeto de cursos, queria fazer cursos dentro de socioeducativo. Mano, mostrei na igreja, mostrei não sei o quê, mostrei, não arrumei nada. Nem de patrocínio, nem de grana, nem de pessoas. Ótimo, não é esse o lugar, eu vou pra outro lugar. Não, aí eu falei assim, então é o seguinte, mano, em vez de ser cursos, vai ser curso. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Fui lá e comecei a dar um curso com molecada de poesia, de escrita. E abrir a boca. Tchau. É o que eu falo pra galera. Eu me conectei com ele. E aí, Góis, tudo bem? Acompanha o teu conteúdo. Podemos fazer uma live? Aí na disponibilidade dele, podemos, não sei o quê. Não, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Aí você não tem vergonha de pedir dinheiro pro seu pai? Você não tem vergonha de falar esse monte de achar esse monte de culpado para sua vida? Vergonha do quê? Tanta gente que tem, não tem. É a mesma coisa quando alguém chega para mim e fala assim: eu não tenho grana para pagar o seu atendimento. Beleza. Né? Então, como é que a gente pode trocar isso? Eu sou um cara que não cozinho. Então, uma pessoa que pode me dar uma marmitinha, alguma coisa, me resolve. Mas eu não quero cozinhar para você. Eu falei, então. Enquanto eu estiver nessa postura. Porque aí eu esbarro. Brinde, né? Você quer um bônus, Não, porque você eu quer esbarro na dignidade da pessoa. Sim. Não é possível Existe que uma almoço- pessoa não tem Não nada existe almoço de graça, né? para Pra trocar. trocar. É verdade. É, não, é, Todo A mundo dignidade tem já foi alguma- É muito embora. louco isso, mano. Porque assim, é triste, né? Eu pegar a realidade e usá-la como uma desculpa, uma muleta pra minha, mano, sei lá, minha preguiça, minha Historinha. falta de atitude, Porque, tipo Historinha. assim, cara, a realidade tá aí. E ela não é punk pra um, pra outro. Ela é punk pra todo mundo, mano. O cara pra um, a realidade pode ser punk em uma área, de repente pro outro é em outra área. Isso. Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência assim muito doida, que isso faz muito tempo, tá? Muito tempo. Mas eu lembro que eu tinha um cachorro que morreu, e aí ficou, todo geral triste que o cachorro morreu. Eu falei, vou arrumar outro cachorro, né? Aí vi no jornal lá uma pessoa vendendo um labrador com pedigree e tudo. Falei, que maneiro, né? Só que assim, eu não tinha grana para comprar um labrador. Aí eu falei, mas vou lá dar uma olhada. E a pessoa era uma pessoa muito bem... Abastada financeiramente. muito bem, muito bem. De Então ela posses, tinha na uma época... pessoa de posse. posse. Mano, ela tinha uma antigo casa isso. muito boa, o cachorro lá com pedigree, e ela tinha um Golfe, quando saiu o Golfe. Que era um carro... Só que a porta do Golfe estava amassada. A porta do Golfe estava amassada. E eu lembro que começamos a conversar, o lance do cachorro, aí eu já querendo dar aquela chorada no valor e tal. E a mulher começou a se abrir, né? Falou, eu não posso, porque esse bichinho precisa de amor. Eu tô numa fase ruim, essa porta aí, ó, tá amassada que eu chutei, eu tô mal. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, caraca, mano, tipo assim, ó, a realidade pra mim era braba no sentido assim, eu queria muito comprar aquele cachorro, mas eu não tinha grana. A realidade da mulher em outra área, a ponto dela amassar um Golfe, tá ligado? Então, tipo assim, a realidade é punk rock pra todo mundo. Então, tipo assim, só que é isso que você... assim, ó, o que eu vou fazer? A realidade é isso. O que eu vou fazer com a realidade, né, mano? É o que tem que... Cada um na sua dimensão. mano. Cara, e é legal isso aí, porque é o seguinte, ó. Não somos todos iguais. Isso. Por isso que a gente não tem que se comparar. Isso. A por gente isso, não é porque- produto. Isso, não somos todos iguais. Acabou. Tipo Ainda assim, ó, bem. Mas essa ideia de somos todos iguais, mentira, não somos. Só que calma, só para concluir. Isso não quer dizer que não temos problemas. Claro. E também que não somos relevantes, significativos. A nossa
pequena... Como que é? Nossa Extraordinária Pequena Vida? O novo disco dele, cara, você tem que ouvir, tá muito bom. Nossa Pequena Extraordinária Vida. Cara, Eu que abri o site. porque é o seguinte, não existe assim, ó, que é melhor ou pior. Por exemplo, um shake de Dubai e um catador de papel da favela do Buraco Quente. Cara, não é um melhor que o outro. Cada vida tem o seu contexto e o seu valor e a sua extraordinária. E a sua experiência. E a sua experiência. Entendeu? Não é porque o cara come carne com ouro e o outro cara não come carne, que ele não tem aqui vida para falar de vida. Justamente. Eu tive essa reflexão na terça-feira, te esperando. Sabe aonde? Ali no Barra Funda. Eu parei e fiquei assim, olhando aquela galera, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É ótimo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, caramba, velho. Várias pessoas, várias situações, cada um no seu corre, velho. Cada um tem o seu... às vezes alguém saiu dali de casa sem tomar café, preocupado do que vai falar, vai chegar atrasado. Sabe, cada um ali, velho, na estação de metrô, você para analisar isso, velho. Você vê o semblante das pessoas, pô. Você vê que poxa, cada um ali tem um DNA diferente, tem uma digital diferente, tem situações mundo, diferentes. tem um universo universo dentro dele, Que é cara. incrível, que é extraordinário. Isso. E Cada aí, um ali daria um filme. daria um filme, mano. Daria O que um você filme. falou ontem lá de casa, do churrasco, que você olhou da janela. Ontem nós tava na brisa lá, né? É. Aquela visão, eu falei, mano, olha, aquela selva, né, mano? São Paulo, falei, ó, nesse momento tem gente aí que ficando feliz, tem gente transando, tem gente dando pulo de alegria por causa de alguma coisa, tem alguém esfaqueando alguém, tem alguém roubando alguém, tem alguém pipando um crack, tá tudo acontecendo aí, mano. A vida tá aí, tá ligado? É muito o que, louco e o que isso, que mano. define isso? É assustador, mas é A louco. própria pessoa. A própria pessoa. É a própria pessoa. própria pessoa, É pô. um dia todo mundo já teve uma eventualidade financeira. Eu tive há 6 anos atrás. Eu abri minha geladeira e era uma frase da minha mãe que minha mãe falava sempre assim: que não tem coisa mais deprimente do que você abrir uma geladeira e só ter água gelada. E eu cumpri a profecia. Eu abri a geladeira e só tinha água gelada. Aí eu cheguei, eu sentei, eu olhei aquilo, falei o que vocês devem estar imaginando que eu falei. Aí eu falei, agora é hora de a gente avançar. Porque a mesma força que a gente tem para destruir a nossa vida, a gente tem para construir. Olha é um aí. vetor. É isso aí, é isso aí. Eu costumo E dizer assim, acabou. a mesma energia que você gasta para reclamar, você gasta para resolver. Isso. E sai fora. Só que aí o que é legal? É aí que a gente sobe de nível. Como se a vida fosse um game, né? É aí que eu falo, então peraí, quem que eu Nada é tenho? permanente, né? E voltando ao celular, quem que eu tenho de contato aqui no meu WhatsApp? Quem que eu sigo no Instagram? O que eu quero? Não, e aí tá tudo. A gente já tem tudo. Tá? É a história daquela semente que já tem a informação para ser uma macieira. tudo. Já Tudo que está você tudo precisa aqui. já existe Você na já casa tem de tudo. você. Já tá dentro, já Tá tá dentro de dentro. você. E por que não acontece? Porque a gente sabota. A gente se atrapalha. E aí, numa terapia, em algum lugar, a gente consegue olhar para isso. É perfeito. Entende? A gente já tem sabotagem tudo é uma isso. desgraça. É a autossabotagem, é nós que nos sabotamos. Porque não é sorte. O Neymar, vou falar do Neymar, por exemplo, não da pessoa, mas do profissional. Por que ele virou Neymar? Por que a Gisele Bündchen foi Gisele Bündchen? É sorte? Então eles vão viver numa casa lotérica, estudando possibilidade de números. Entendeu? Porque não é aquilo que a gente falou. A origem não determina o destino. Eu tenho um amigo meu que eu conheci ele num curso, que ele tem um livro que ele chama Da Quebrada para a Gringa. Na hora que você falou da quebrada, eu lembrei disso. Eu conheci ele num curso, ele já grudou em mim. Eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar no tráfego da internet. Ele já entendeu. É isso. Porque quando eu vou num curso, eu não fico só aqui, ó. Eu já sento, respiro, aí eu vejo quem está sentou do meu lado. Opa, sentou do meu lado, tem alguma conexão. Opa, tudo bem? Legal o que ele está falando, né? Mas o que é? Sou terapeuta, sim, você. Acabou. Acabou, velho. Já é um network. Quantos cursos que eu fui, que eu paguei o curso com o network que eu fiz dentro do curso? E eu sou doidão, né? Eu boto uma meta para mim. Isso, porque eu tenho um produto legal. Eu hoje pra ajudo qualquer área, né, mano? Network é 90% do rolê, né? E ambiente. Uma coisa é estar no meio de vocês aqui que são prósperos, outra coisa é eu cair num lugar de gente derrotada. Sabe o que eu decidi esse ano? Isso é Primeiro verdade. dia, esse ano, eu estava até ano passado trabalhando de home office em casa, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, em casa não está mais fluindo. Porque assim, você olha para um lado, você vê a boneca da minha filha de um lado, você olha para o ambiente em si, já. Falei, não rola, velho. A primeira coisa, eu peguei o celular, escrevi Kyle Walker. Isso. Pô, aí o primeiro Kyle Walker que apareceu no Instagram, velho, me seguia, e eu não sabia. Aí eu fui lá, pô, quero fazer um day use. Legal. Vou mandar um abraço pra galera do Acaso, hein? Fazer um mexão. Aí o que rola? Cheguei lá, fiz um day use.
Fiz a parceria com eles. Acabou. No dia 2 de janeiro eu já tava com o meu notebook lá. Já faz a propaganda do cowork aí, já manda pros caras aí, já manda seguir, ó. Pá. Segue aí, já, daqui a pouco. É isso, Aí o que aconteceu? é isso, a conexão. No mesmo dia, mano, foi surreal. O ambiente, velho, eu produzi pra caramba. Me conectei com um cara que já me conhecia também, a gente trocou ideia, fechou parceria e tal. Num ambiente só, velho, a gente conseguiu fazer várias coisas. Mudou, cara. Eu tenho um amigo meu aqui que ele falou assim, cara, eu tenho um escritório aqui, ele daqui da Paulista, mora aqui na Paulista. Ele falou assim, cara, eu tenho um escritório aqui em Nova York, cara. Pra mim, a vantagem pra mim é ir pra Nova York, ficar 15 dias lá, porque assim, no mesmo prédio, eu tô tomando café com um cara que é o gerente da multinacional, não sei o que e tal, tá tudo lá, eu consigo conectar lá. Pra mim, é um investimento ter um escritório lá. Isso. É isso aí. Saca, velho? É louco. E aí é legal você ver como isso chega em você. Ou eu me conectei com um cara que tem um escritório em Nova York. Como é que seria para mim trabalhar 2 dias por semana em um outro país? O que eu penso sobre isso? Que eu passei por isso. Me chamaram para atender em Lisboa. Aí minha escassez falou assim, não, imagina, não. Aí o próprio cara falou para mim assim, ele falou, cara, você pega um voo à noite em Guarulhos, vai dormindo, chega em Lisboa, atende, no outro dia vai embora. Só que para o meu DNA... viajar para a Europa é uma coisa distante, entendeu? Aí eu já ia me sabotar. Entendeu? Então, entende? Fala assim, o que esse cara de Nova York tem código aqui para mim? Eu faço muito isso comigo. Eu atendo muita gente da Alemanha. Eu já entendo que tem alguma coisa, e eu fui agora, né, para a Alemanha. E aí, quando eu vou estudar o alemão, é horrível, cara. Eu não entendo nada. Nada. Não tem nem por onde começar. Né? Porque tem coisa que você vai... No céu vai falar alemão, sabia, né? No céu vai falar alemão, no céu. Porque vai levar eternidade para aprender. Fala alemão para nós aí, Kaká. Guten Morgen. Ich drink Wasser. Volkswagen. Isso. Você sabe o que significa Volkswagen? Eu já vi, mas não lembro. Mas Então já eu vi. na Alemanha, todo lugar que eu eu vejo, já vi, mas vejo... não lembro. E é Volks. Em alemão é Volks. Aí eu olhei e falei, mas não é só o carro. Não, é povo. Povo, de galera. Então Volkswagen é o carro do povo. Eu lembro. Então tem eu o tinha lido banco, já, Volks, não lembrava. entendeu? É isso. Eu já tinha lido, mas não lembrava. E aí, outra coisa que é doideira, das nossas origens. Da onde será que a gente vem? Então, a minha memória conhece o alemão, talvez. Então será que se eu não destravar uma memória aqui, hoje eu não aprendo mais fácil? Hoje tem uns testezinhos que você faz que te fala a vejo. porcentagem. Ó, você tem tantos por cento de tal lugar, tantos por... Isso é legal pra caramba. Isso. Eu tô louco pra fazer essa parada aí. Provavelmente a gente tem uma genética, galera que alguma fala coisa. inglês fluente, que falava inglês, ou que falava francês, ou que falava... E aí, por que eu não acesso isso? E tem gente que é pior. Tem uma pessoa que eu atendi, ela tinha uma idolatria à Itália. E isso bloqueava ela de aprender o inglês. É como se fosse uma desonra à origem italiana dela, ela não conseguia. Enquanto ela não desbloqueou isso, Que doideira. é a mente, cara. Olha a mente, eu tenho que desbloquear, então, porque eu não tenho problema com língua, nenhum. Agora inglês. Não é que eu não tenho, eu falo, se eu ficar Nessa pegada. 3 dias sentado aqui com um eslavo, eu começo a falar. É isso aí. Entendeu? Mas agora, inglês eu tenho um bloqueio. Parada louca. Ou alguma coisa que você ouviu na infância. Isso, não Eu foi, também não, sou foi o muito seguinte. lá fã dos Mas você Estados foi em Unidos, Londres tá ligado? agora, né? Fui. Mas assim, que eu, não, eu falo, cara, cada risada de Minas nas reuniões, porque eu tenho empresa. Fora. Aí assim, o cara, pai, você falou tudo errado, você não fala. Só que eu falo, eu troco É tipo ideia. o portunhol, né? Ah, me vai lá pegar na lágua. Não é lágua. Não, eu meto louco, qualquer Isso, língua, eu isso. falo, tipo, eu vou lá. Só que o que acontece? O que eu acho? Eu tive banda de rock. Né? E eu até falei pra você ontem, a primeira música, eu fiz uma música em inglês, música em inglês lá e tal. E falava inglês normal. Eu falava com a música, né, cantando. E aí é o seguinte, isso com 14, 15, 16 anos. 17, 18, aí eu fui pro lado do punk rock. Virei nacionalista, falei, mano, esses IAC, MC Donut, não é nada de McDonald's, não. Mano, virei contra o MTV, contra essa guinada e meti meio que um bloqueio, entendeu? É isso aí. Comecei a ouvir só música nacional, parei com o negócio com 18 anos, 18 anos. E aí já era, mano, aí decliei, e eu odeio os gringos, não gosto de gringo, não sei o quê. E nisso foi embora em inglês. E foi embora em inglês. É isso aí. Aí a hora que você Bye, ressignifica- bye. Eu preciso E você tem dólares na Então, sua não, mas vida, aí né? eu ressignifiquei quando? Londres. Londres. Londres eu ressignifiquei, porque eu cheguei em Londres, os caras falaram, pô, não é só os americanos, mano. Na verdade, os americanos não tem nada a ver, o inglês é daqui, aí já era. Só que agora vai ter que trabalhar.
É isso. I'm sorry. So sorry. Eu também não sou muito fã da América, não. Eu gosto só do dólar. Do resto eu não sou muito fã. Já a Europa eu chapo. Eu chapo em também, eu Europa. gosto da Europa, eu gosto das Américas. Entendeu? Tanto que eu tô trazendo minha empresa da Inglaterra pro Paraguai. Olha que loucura. Tirando a empresa da Inglaterra pro Paraguai. Da Libra pro Guarani. Porque eu gosto da América, cara, eu gosto do sotaque, eu gosto de falar. Tanto que você vê o GPS do meu carro, né? É espanhol. É espanhol? A direita. La derecha. A esquerda. Por que é espanhol? Foi porque eu gosto. Eu isso. gosto do som, gosto do jeito, gosto do... Porque é seguro para sua mente. Isso que é a doideira. Tem a ver com alguma coisa que a gente pode ir descobrindo, entendeu? Mas às vezes é legal ficar no desconforto, porque aí a hora que você vence isso, cara. Tem uma coisa que outro dia eu até falei sobre isso, sobre desistir das coisas. O dia que você abre essa portinha, é uma doideira, porque começa a ficar seguro desistir. Então, a gente tem que... Não que a gente tem que sofrer, não é nada disso, mas assim, se é uma coisa que é muito importante para você, arrume recursos para não desistir. Eu não tenho essa parte de desistir. Eu não tenho, isso aí para mim não tem. Aí eu estava fazendo um curso de coach, muito tempo atrás, curso de coach, e aí no final do curso, como funcionava? Um coach da equipe ia fazer com você, né? Você ganhava lá, tipo, então o cara, e aí foi um carioca lá que caiu comigo lá tal, e aí ele sentou com as ideias lá, e aí coloquei um projeto lá, uma ideia. E ele falou assim, agora coloca o plano B. Aí, né, na moral, assim, aí eu voltei, sentei, tipo... Eu não quero plano B. Não, eu não consegui, eu não consegui um plano B. Tipo assim, ó, se não der certo isso, eu não consegui. É isso aí. Tudo que eu fazia era para dar certo. Aí ele veio lá e ele falou assim, não, você tem que fazer para se não der certo. Eu falei, mano, mas não consigo, velho. Eu já tô botando a possibilidade de não vai dar certo. Aí ele falou, não, mas você precisa ter se não der certo. Eu falei, mas não vai, mas vai dar certo. Aí ele falou, e se não der certo? Eu falei, vai dar certo. Se eu for fazer, vai dar. Ele falou, mas se não der, eu morro tentando. Isso. Acabou, eu morro tentando, mas vai dar. Acabou, não tem essa. E se você tem razões edificantes para ficar nesse plano, para que sair? Né? Porque é isso que eu faço comigo. Para que você quer isso? É igual relacionamento. Para que você quer essa pessoa? Né? Vamos entender. Ela ressoa com o que você acredita, ou é uma coisa do ego, ou ainda é uma memória antiga. Então, por exemplo, quando eu trabalho relacionamento com as pessoas, o novo não chega enquanto o antigo não vai embora, de uma vez. Enquanto eu não me despeço de todos os meus ex-relacionamentos, a pessoa ideal, vamos dizer assim, não chega, porque tem memórias. E o outro lê isso. Entendeu? Então, então eu tenho que me despedir. Olha aqui. Isso é bíblico, né? Não, isso aí é bíblico. Agora deixa eu te contar, então. Eu vou te contar a história bíblica. Jacó e Israel. Sim. Né? Aí é o seguinte, Esaú, que era para ser o irmão mais velho, que ia ser o primogênito. Jacó engana, puxa o pé do irmão e nasce, e aí tipo, recebe lá a primogenitura. Enganou. Jacó significa enganador. Aí ele foge para casa de Labão. Aí ele fica lá com o nome do irmão, Esaú, enganado. Aí ele volta para casa, Val de Jaboque, tem um encontro lá com o anjo. O anjo, qual que é seu nome? Jacó. Não, seu nome, Jacó. Aí luta com o anjo. Ah, não, Esaú. Aí, seu nome, Jacó. Cara. Você é Jacó. Enquanto você ficava falando que você era Esaú, eu não te abençoava. Depois que ele falou que o nome dele era Jacó, ele recebeu a bênção. Isso. Você viu a questão quando ele falou sobre a questão dos gêmeos, DNA, sim, passa um do outro. Jacó e Esaú. Não, tudo é bíblico. Você tá falando aqui, ó. Até a própria história de Abraão. Pronto, vamos lá, para Abraão. Abraão, ele tinha a promessa que ia ser pai de multidão. Aí ele aperta a empregada, tem um filho com a empregada, porque a mulher dele, a Sara, não engravidava, ele pega a empregada. Agar, empregada, fica grávida, de Ismael. Ele cria Ismael como se fosse filho da promessa, por 13 anos. 13 anos Deus some, não fala mais com ele. E ele criou agora o Ismael como se fosse o filho da promessa. Esse é o filho da promessa. Aí Deus fala assim, manda embora Ismael. Todo mundo fala que Abraão sacrificou Isaac, né? Que Deus pede Isaac, ele vai lá e vai sacrificar para matar o filho. Mas não, mano, Isaac era fichinha. O sacrifício de Abraão foi Ismael. Porque ele criou Ismael por 13 anos como se fosse o filho da promessa. Imagina um filho com 13 anos. E você tem que mandar embora. Vai embora daqui.
Ele matou um filho, entre aspas, ele já Já tinha matou matado, ali. ele já tinha entregado um filho, que era Ismael, porque ele criou como se fosse da profecia, ele teve que mandar embora. Quando ele pede Isaac, falou, mano, Já foi. eu já fiz isso, já sei que é perder um filho. Eu já sei que é perder um filho, eu perdi Ismael. Então quando ele vai lá entregar Isaac, Foi fácil. foi fácil. Entendeu? Só que a promessa só veio depois que ele entregou o que ele estava achando que era filho da promessa. Então o relacionamento, enquanto eu ficar agarrado num relacionamento achando que é esse o verdadeiro não vem. Porque só quando eu liberar esse que vem o verdadeiro. Quando se eu vou me relacionar com a Mariazinha, por exemplo, quando eu olho ela como um ser divino e tudo que ela traz de pregresso como divino, também ajuda bastante. Porque tem muitas coisas, não quero falar sobre o ex, não quero, né, porque tem filho, porque tem isso. Não, ela tem uma história ali atrás. E eu preciso, ela tem um sistema ali atrás. E eu preciso honrar tudo isso. Então, uma pessoa que já começa com um monte de coisas, provavelmente ela não ama você do jeito que seria interessante amar como um relacionamento. E aí, não tem um relacionamento, curas. Né? Por exemplo, um relacionamento anterior curou você para o próximo. Então, essa história, a falecida, não sei o quê. Não. Ela é uma pessoa que ressoou em você em algum momento, te curou em alguma coisa e te trouxe para um outro tipo de conexão. Quando a gente começa a olhar isso, muda tudo também. Eu não posso apagar a história de uma pessoa. A gente já tem uma história. Não tem como uma infantilidade de eu não querer, porque isso não é amor. Né? Eu penso em princípios, igual você fala. Se o princípio é o amor, tá tudo certo. Mano, é muito interessante. Ó, relacionamento, eu sou ninja nisso aí, porque é o seguinte, é muito interessante. Eu e a Tabata são pessoas totalmente opostas. Vocês já viram, né? Vocês estão lá em casa. Cara, você vai conhecer a Tabata, minha esposa. Mano, a Tabata é uma lady, mano. É de classe, tem pedigree. É literalmente dama e o vagabundo. Não, eu tô falando. É literalmente a dama e o vagabundo. A Tabata é uma lady, né? Ela gosta de música clássica ou de rock, entendeu? Ela fala alemão e eu paraguaio. Não, mas e o que é o legal disso? Então, o que acontece? Então, a gente sempre tem muita conversa e tal. E aí, esses dias ela falou pra mim, eu tô de saco cheio. Não aguento mais, mano, a gente é muito diferente, meu. Pô, não tem jeito, já 20 anos. E a gente não... Eu falei, Tabata, mas esse é o nosso segredo. É isso aí. É por isso que a gente tá junto há tanto tempo, é por isso que a gente... Porque a gente nunca vai ser igual. É a nossa disposição que une a gente. Isso, porque é o seguinte, o que acontece? Então, a cada período da nossa relação é uma conquista nova que tem que acontecer, porque a gente é diferente demais. Então, a gente está se transformando, desde quando eu conheci a Tabata, cada fase ela é uma pessoa e eu sou outra. E nessa fase, a gente sempre está ali evoluindo, porque para permanecer junto, tem que haver uma evolução. Isso. A gente nunca fica do mesmo jeito. Eu tenho que evoluir em vários aspectos, porque ela tem que evoluir em vários aspectos. E com isso a gente evolui. E isso faz a gente ter uma força violenta, ser quem a gente é. Por quê? Porque é desconfortável a nossa relação. É ótimo. E aí, quando... E o desconforto é o que cresce. Assim, não é que é ruim, pá, você pode ver, vocês estão lá em casa, não tem briga, o cara tá aqui, meu filho aqui, ó. Né? Não tem essa de... o desconfortável é isso mesmo, tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que, puxa, eu não gosto disso, mas vamos fazer, eu faço. Esse é o legal, eu falei, tá, até essa magia, mano. Isso. É isso que fez a gente evoluir o tempo todo, a gente tá junto. Agora, vamos ficar com a pessoa igual a mim. Estancou, ferrou, já era, mano, não sai do lugar. Porque é na gradiência que há o movimento. Isso. Entendeu? Só tem movimento na diferença. O amor só existe na diversidade. Eu amar a Tabata quando ela faz tudo o que eu quero, isso não é amor, é dívida. Eu tenho dívida com ela. Se ela faz tudo o que eu quero, se ela me agrada, se ela me dá presente, isso não é amor. Ela está devendo, ela tem que retribuir o que eu faço. Agora, ela me amar quando eu afiro, quando eu amagoo, aí é amor. Ela me amar quando eu dou um carro zero para ela, pô, isso é moleza. Qualquer um ama. Quando eu faço o que ela quer, moleza. Agora, quando eu afiro e amagoo, acabou. Aí, isso é amor. Porque o amor acontece aonde? Na diversidade. Eu tenho que amar quando você me afronta. E aí eu perdoo. Isso é amor. Quando eu preciso perdoar? Quando eu estou magoado, quando eu estou ferido, quando eu estou com raiva. Se eu não estou com raiva, se eu não estou magoado, se eu não estou ferido, então eu não preciso perdoar. Ou seja, eu não preciso amar.
E fica naquela coisa que nada acontece. Que né? nada acontece. Agora, quando existe uma diferença, então existe o quê? Existe a gradiência, existe o movimento. Então a gente sempre está em movimento. Sempre um tem que mudar para o outro. Por quê? Porque sempre um tem que evoluir. Pô, ajeitei aqui, agora piorou ali. Ou melhorou, tá entendendo? Vamos evoluindo. E em todas as relações. Em todas. Precisa, Todas. tem que ser seguro eu poder ser quem eu sou, cada um de vocês ser... E é isso que vai... senão ainda é uma criancinha Sim. querendo ser agradada pelo pai, Sim, agradado pela isso aí, mãe. senão isso é uma sempre criança. Volta Isso. São lixas, né? Relacionamentos são lixas. Ele né, pode mano? chegar para Eles você vão e nos falar, moldando, né, não mano? gostei dessa sugestão, acho que não conversa com o programa e não doer. Porque doeu, aí é criança. É criança. Ele não tem que doer nada. Beleza, então a gente não vai mais falar sobre isso. Ok, não, eu fiquei magoado. Magoado? Adulto não fica magoado. O que é mágoa? Vamos lá, que você falou isso aí, eu quero essa que é legal. Bíblia, vamos de novo. A Bíblia, o que acontece? A Bíblia ela não é um livro religioso, apesar de as religiões terem usurpado isso da população, ter tirado esse privilégio da população entender alguns princípios. Ela é um livro de princípio. E aí é o seguinte, usa muito simbologia, muita tipologia. E um dos símbolos da palavra na Bíblia é a água. Quando fala de palavra, fala de água. E uma água boa, a Bíblia explica que é água corrente, água que flui. Uma água parada é uma água ruim. Mosquito da dengue, ela apodrece, é uma má água. Então, quando eu tenho palavras paradas dentro de mim, eu tenho má águas. Palavras, porque a palavra ela precisa fluir. Então, quando a Bíblia fala assim, confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sejais sarado. A confissão não tem nada a ver com pecado, porque aí a religião vem Pronto, já. e coloca a ideia de que você precisa confessar para perdoar os seus pecados. É mentira. Porque ela cria um sacerdote, que aí vai lá, 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, você está perdoado. Mentira, nenhum homem tem poder de perdoar pecado. Deus perdoa. É o único que perdoa pecado, é Deus, acabou. Então, a confissão é para cura. Que aí, Joseph Brown, o mentor de Freud, que fez a primeira, como que é o nome lá, que ele falava, limpeza de chaminé, que era cura pela fala. Isso. É isso aí, a Bíblia. A psicanálise. É a cura pela fala. Cura pela fala. É tanto que as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? Você fica falando... É isso aí. Você conhece Joseph Brown, né? Foi o Sim, mentor sim, de Freud, sim. né? E o Freud tinha muitas questões com a espiritualidade. Sim, né? Freud era judeu. É que quando você fala, você dá vida àquilo, né? Você traz, aquilo existe. Você traz agora. consciência. A ciência. Vou trazer a ciência aqui. Olha só, última descoberta agora, mano. Porque meu melhor amigo tem 85 anos. Sabedoria pura. Cientista violento. E aí, a última, todas as descobertas tá ligado, formado na França, um cara, uma figura. E aí, a última descoberta é o seguinte: tudo é átomos, né? Tudo são átomos, inclusive pensamento é átomos. Tudo é átomo. E aí, tudo é átomos, né? E aí são átomos escuros e átomos iluminados. O átomo iluminado é a consciência e o átomo escuro é a inconsciência, é o que a gente é o nosso subconsciente, o átomo escuro. E o átomo iluminado é a consciência. Então a gente vive mais nos átomos escuros do que nos átomos iluminados. E aí a ciência descobriu que você consegue, porque um exemplo, a gente está aqui agora. Então é mais ou menos como se fosse assim, um foco de luz. E aqui tem algumas coisas na nossa mente. Aí alguém iluminou aqui. Aí daqui a pouco tem um monte de coisa aqui que a gente não vê. Daqui a pouco alguém ilumina aqui. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, você está pensando num remédio, bem fralginho, um exemplo. Aí, fui longe. E aí só que você não lembra. Aí você fica aqui, caramba, mano, tem que falar um remédio, tem que falar um remédio. Ah, continua. Você continua falando, daqui a pouco vem na sua cabeça. Ah, bem fralginho. Quem que estava procurando isso? Era sua mente. Lá procurando, aí iluminou onde estava lá o lugar. E a ciência descobriu o seguinte: como você ilumina esses átomos desiluminados? Que é aí. Falando. Isso. Descoberta da ciência. Botando a luz. Quando você fala, você ilumina os átomos no escuro. Entendeu? Então, por isso que quando você fala, você cura algumas partes. Porque estava lá escuro, aqueles traumas, estava lá escondido. Aí você fala e aí ilumina. E aí vem a luz. Então, como que Deus criou tudo? Falando, haja luz. Falando. É isso. Assim e tem deu. que ser seguro falar. Sabe o que está incomodando, o que não está legal. Porque pensa sempre, o princípio está alinhado. Né? O objetivo está alinhado. Então tem que ser seguro falar. Tem que ser seguro falar. Independente de quem for, ou não, porque esbarra naquele outro assunto, da aceitação. Porque ainda eu estou com medo de que vocês me julguem e eu seja excluído da roda. Entendeu? Então não.
Então, peraí, eu sei o que eu estou falando, eu sei quem eu sou, de repente se há uma discordância, vamos falar, vamos botar luz sobre isso. Por que você pensa isso? É o que eu falo com a galera lá da cadeia. Vamos falar. A justiça você vai cumprir com isso. Comigo é um outro papo. Preciso entender, né? Porque aí eles vão para a triangulação com o divino, né? Porque aí eles vão entender quem eles são no mundo. Então eles vão para o radical do divino. Deus. E aí eles precisam criar uma gradiência para achar de novo quem é a pessoa dele, sem ser um lugar terrível, que não é mais aceito na sociedade. E é isso. E aí quanto mais a gente estuda, por isso que é legal estudar, por isso que é legal ir atrás de conhecimento. Quando você vai aprender uma língua nova, por exemplo, se dá um caos na sua cabeça. É um caos, só que isso te ajuda em outras coisas depois. Sim, pô, é igual música, né? Música é uma outra língua. Sim. O Pingão é música. Pô, a boa música salvou a minha vida. Agora canta pra gente. Salvou a minha vida, pô, porque a música me mudou, assim, que eu acho que com certeza com o Bjork, assim, me deu uma postura totalmente diferente, um olhar diferente para a sociedade, me trouxe, primeiro para mim, um empoderamento, assim, sabe, pela questão de ter sentido essa questão da rejeição, e a música foi tipo uma cortina para mim, falar assim, cara, eu posso fazer, eu posso mostrar, posso ser aceito aqui pela questão, primeiros acordes de violão, quando eu vi algumas pessoas na minha frente parando para me ouvir tocar, eu falei, caramba, velho, é possível isso, que legal, que gostoso isso, né? Louco. É massa, é louco, a sensação de falei, pô, velho, que legal, mano. Então assim, e aí eu sempre me escondi, na verdade, de um tempo, por atrás do instrumento, né? E aí eu falava, pô, eu tô bem, tô satisfeito. E quando eu comecei a abrir o microfone para falar, para gravar vídeo, me ver falando e tal, eu falei assim, cara, já é um outro rolê, mano. Já é uma outra história, assim. Você fala assim, caramba, as pessoas estão parando para te ouvir. Quando você dá palestra, o ano de 2022 foi para mim um dos melhores anos em relação, porque eu passei lá em Brasília, lá é dividido em cidades satélites, né? Então, passei por quase 18 cidades satélites, dando palestras para vários músicos e artistas, palestras de gestão cultural, produção cultural, e trazendo empoderamento para esses artistas. Pô. E é muito legal ver que cada pessoa realmente por detrás tem uma história de vida assim surreal. Isso. E aí você conseguir falar com ela assim, cara, você pode, você é talentoso, você consegue fazer, você consegue ter acesso ao financeiro do poder público para financiar os seus projetos, existe a possibilidade, né? Então, assim, isso é muito legal, pô. Isso é desbravar e destravar destinos de outras pessoas é muito legal, pô. Fantástico. Fantástico. É mais bonito, acho que, né, da nossa caminhada é isso, né? Fantástico. Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas precisamos parar. Cara, foi fantástico, meu. Você vai ter que voltar mais vezes aí. Já vamos deixar a consulta, né? E você segue lá, ó. Segue o Instagram, qualquer... @Roger Rodrigues Oficial. Vai Roger Rodrigues Oficial. Vai lá, segue lá. embaixo na descrição do vídeo. Vai estar ali. Pô, top. Obrigado, viu? Cara, eu que Foi um agradeço, foi prazerzaço, fantástico. amém. A gente tem aqui aquela que eu sempre quis fazer, né? Eu vejo os caras fazer o bate-bola. Bate-bola, eu falo uma rapidinho. frase e você, pum, fala que vem na cabeça, entendeu? Vamos lá. Eu falo e você, pum, que vem na Pum, cabelo. pá. Então vamos lá. Pessoas. Amor, Trabalho. prazer. Política. Eu prefiro não comentar. Política é necessário, né? Necessário, boa. Deus. Fonte, Relacionamento. relacionamento, clareza, Família. a base. E deixa uma frase pra galera aí, pra finalizar. A força dos meus sonhos é tão forte que as minhas mãos nunca ficam vazias. Uau! Tá lá no meu site, Isso, a gente finaliza. Manda aí, Biox, a finaliza. Compartilha o bagulho, se inscreve, aqueles papos lá, descrição com as redes sociais, as paradinhas, tudo tá na descrição aqui, né? As informações tá na descrição. E é nóis. Isso aí, vamos espalhar a luz. Manda essa luz, acende essa luz aí para o maior número de gente possível. Maravilhoso. Amém? Amém. Beijo. Valeu. Aí você vê como você pega a pessoa. Você falou pra mim. Relacionamento. Eu também
pode deixar que tudo que eu falo com vocês eu faço comigo também. Entendeu? Talvez eu ainda não sei o que é. Entendeu? Eu quero tirar uma foto. Casei com ela 2 vezes, pra você ter ideia. Não, eu adorei aquele dia que você falou que é um contrato que tem que ser avaliado de 3 em 3 anos. Fiquei separado.